Sejam bem-vindos a mais um episódio do Edificast, o podcast que te edifica. Eu sou a Sara. Eu sou a Nana e novamente aqui estamos Muito felizes, como sempre, com mais um convidado, com mais um tema especial e aqui com vocês, né? Muito felizes por vocês estarem nos assistindo, dando aquele retorno legal. Né? Sim, antes da gente começar aí a falar sobre o nosso tema, sobre o nosso convidado, a gente vai pedir para vocês novamente nos ajudarem aí nas redes sociais, né? Isso. Aí a gente está aqui no YouTube, então inscreva-se aí no canal, você que está assistindo, não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações. Comenta. Veja lá os nossos vídeos. Toda sexta-feira a gente tem um vídeo novo no canal, às 19 horas. Então, ajuda a gente, compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a ideia é edificar pessoas. Então, pode ser para aquela pessoa que você não gosta também, vai lá, edifica ele também. Só que a gente gosta, né? Já manda pra todo mundo. Isso. Segue a gente também no nosso Instagram. Vai estar passando aí pra vocês o nosso Instagram. Então, segue a gente lá. A gente sempre posta stories, postar reels, né? A gente coloca ali alguns spoilers de quem é o nosso convidado, qual que é o nosso tema. E, às vezes, também a gente coloca ali, pede a participação de vocês, pra vocês colocarem perguntas sobre um determinado tema. Então, se você não segue a gente lá, já segue pra poder fazer mais parte ainda do nosso Edificast aqui. Isso, vira um edificador com a gente. E a gente também está no Facebook. Então, curtam lá a página e ajuda a gente aí com o crescimento do canal, tá bom? Sim, então vamos falar. Qual que é o tema de hoje, Nana? Hoje a gente vai falar sobre liderança jovem. Que, na verdade, é uma liderança cristã, no modo geral, né? Por mais que a gente vai falar do tema jovem, eu creio que sirva para todo tipo de liderança cristã. E pouco mais, a gente vai falar sobre um monte de coisas, né? Então, acredito que vai ser muito bom esse tempo. Então, vamos apresentar a nossa convidada do dia. Então, ela tem 25 anos, é noiva, não vou falar de quem, que já vai ficar muito óbvio. É verdade. Tem 7 anos de cristã, professora de matemática, líder de jovens e adolescentes na Igreja Unida há 4 anos, jovens ali da faixa etária de 15 a 20 anos, cantora e líder do Ministério de Louvor e minha cunhadinha, Natália Cerneve. Oi, gente! Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz com você aqui hoje. Que bom, tô feliz também de estar aqui com vocês, um prazer. Por ter aceitado esse convite, que não é um desafio, né, gente? Que professora, assim, vai estar acostumada, né, com criança. É verdade. É um desafio diferente, né? Toda nova atividade tem um desafio diferente. Com certeza. Então, antes da gente começar ali com as perguntas, vamos fazer uma introdução do tema? Assim, eu já dei um spoiler, né? Mas acho que, assim, é bacana a gente falar sobre liderança, porque a gente tem que falar sobre a liderança que é uma liderança cristã, né? Uhum. Porque a gente precisa estar parecido o máximo possível com Jesus, né? Essa é a meta. Essa é a meta. Nosso maior líder, né? Com certeza. Porque ali a gente tem a inspiração, a gente tem o caminho, e aí a gente vai discorrer disso com a Nath hoje. Amém. Então, pra gente começar a entrar nesse assunto, a primeira pergunta que a gente quer fazer é: como foi a sua conversão? Conta aí como que foi que você encontrou Jesus. Tá, vamos lá. Quer falar, Nana? Não, então. Aí eu ia falar aqui, ia dar uma seguradinha aqui na questão também do tema. Você tinha comentado, né? Antes de mais nada, porque a gente colocou aqui. Ela tem 7 anos de cristã. Mas ela falou assim: vou explicar isso aqui direitinho aí pra vocês, né? Então, deixa a minha família entender. Vamos explicar isso direitinho. Então tá, falei como foi a sua conversa. Então vamos lá. É engraçado, assim, 7 anos de cristã é diferente falar isso, porque eu nasci na igreja. Uhum. Então, teoricamente, eu deveria ter 25 anos de cristã, né? Porque meus pais me levaram, me apresentaram, aquela situação, né? O bebezinho apresentado na igreja, você cresce, ouve as musiquinhas. Mas eu acredito que conversão é quando você entende quem é Jesus. Uhum. E aí você começa, por decisão, a andar com ele. E até até os meus 13 anos, eu fazia isso porque eu aprendi isso. E não porque eu realmente entendi e eu tinha essa motivação naturalmente no meu coração. Então, eu acho que... Eu falei, vou explicar pra minha família, porque eles, poxa, me viram crescer na igreja, né? E aí, sei lá, a conversão na cabeça de muitas pessoas é você estar lá, você conviver, você ser batizado. Eu me batizei com 13 anos. Sim. Só que eu me batizei e eu saí da igreja. Então, eu não consegui ter maturidade para entender a minha decisão.
Sim. Embora eu já era consciente, já não era mais criança, né, quando eu me batizei. Só que mesmo assim não foi suficiente para eu continuar. Então, assim, como eu cresci na igreja, eu entendia que Deus tinha que cuidar de mim, ser meu pai, e ele faz essas coisas mesmo. Sim. Só que eu era muito imatura. Então, eu comecei a passar por alguns problemas na minha adolescência, ali, dos 13 anos, e eu acreditei, e eu coloquei dentro do meu coração que Deus não estava cuidando de mim. Uhum. E se Deus não estava cuidando de mim, não fazia sentido eu ir pra igreja, porque eu achava injusto. Eu achava uma troca injusta. Eu tô aqui lá, sempre. Eu tava cantando com os jovens já, com 13 anos, já tava na mocidade. E tem aquela questão também de você não fazer... Não faço nada de errado. Nada de errado, não, obedeço meus pais. Eu tenho orientação. Exatamente. E quando eu passei por isso, por esse... É complexo, né? Na cabeça de uma adolescente passar por isso. Eu senti que Deus não cuidava de mim e, por essa razão, eu não quis mais ficar na igreja. Então, eu saí pra valer. Nem frequentava, nem visitava. Eu, inclusive, achava muito chato quando os jovens iam me visitar. Porque tem sempre aquela... Nossa, a nossa desviada, jovem saiu da igreja, vamos lá. Aí ia domingo, depois Acho que sai. ninguém Todo gosta, mundo né, na minha dessa casa. E eu ficava parte. assim, ai, porque vocês estão aqui, gente? Quem convidou? Quem deixou, sabe? É difícil. E fiquei longe da igreja. Vez ou outra, assim, por muita insistência, participava de um culto de jovens, porque eles falavam muito. E tem aquele vínculo de amizade. Então, vou ver minha amiga, sei lá, coisas do tipo, né? Fiquei longe da igreja, saía muito, ia pras festinhas aí, bagunçava pra caramba. Era o mesmo ciclo de amizades de antes? Mudou totalmente, né? Virei amiga de todo mundo da minha escola. Completamente fora do Muda mundo da tudo. igreja. Acabou. Sim, sobraram algumas amigas que iam lá, mas também brigavam muito comigo. Então, não tinha tanto aquele vínculo. Me afastei de muita gente. E aí, eu lembro que eu passei por um momento, assim, muito distante de Deus mesmo. Só que, engraçado, né? Temor de Deus é uma coisa louca. É uma coisa que não se explica, só sente. Eu lembro que eu tinha algumas experiências de, tipo, ir pra uma festa e estar lá e pensar assim, se Jesus voltasse agora. E eu ficava com raiva daquele pensamento. Eu falava, gente, por que eu tô pensando isso? Sai da minha cabeça. Sai daqui, pensamento. Porque te breca, né? Você tá num ambiente que você sabe que você não deveria estar. Sim. E as coisas não são... Você tá pra uma outra ideia. Exatamente. E aí vem, sei lá, o Espírito Santo realmente falando com você, falando, você não devia estar aqui, sabe? Não o cuidado aí, ela achando que não era cuidada e ainda assim sendo Deus cuidada. insistente, né? Você Deus não insistente. pertence a este lugar. Deus sempre foi muito insistente. Eu lembro de ter experiências ainda, mesmo longe de Deus, dele realmente correr atrás de mim. Só que eu era muito Fechada. irredutível, não dava. E aí, tudo estava indo bem na minha cabeça, no sentido de tenho muitos amigos, tenho todo mundo legal ao meu lado, todo mundo gosta de mim, eu sou incrível. Só que a minha casa era muito bagunçada, porque eu tinha muito problema com os meus pais. Lógico, né, gente? Meu comportamento era horrível. Eu era uma filha ruim. Uma filha rebelde. Então, eu não tava 100%, tava tudo bem bagunçado pra mim. Até que eu comecei a ter problemas com os meus amigos também. Então, desmoronou tudo. Eu tive problema com a minha família, tive problema com os meus amigos. E aí, onde eu tava me sentindo segura e acolhida, que era com a galera fora da igreja, já não tinha mais. E eu comecei a me sentir muito sozinha, muito vazia, muito triste, muito mal. E aí eu lembrei de Deus. Falei, nossa, olha só, né? Existe alguém, né? Olha só, será que eu posso ir pra igreja ainda? Será que ele me ama, Será que ele né? ainda me aceita? E aí eu tinha 17 anos. Eu tava realmente passando por uma fase muito ruim, assim. Tava me sentindo muito mal, muito sozinha, muito... Ai, tava péssima. Não tava bom. Tava mal. Não tava bom. E aí, eu me lembro de acordar num sábado de manhã, que já começa o testemunho aí, porque eu nunca gostei de acordar cedo. E ainda mais final de semana. Então, tipo, eu saía de sexta. Então, pra mim, acordar cedo do sábado era uma coisa impossível. E aí, eu acordei num sábado de manhã com muita vontade de ir pra igreja. Precisava ir pra igreja. Precisava. E eu lembrei... E eu fui pra igreja, inclusive, que eu tinha me batizado, né? Sim. E aí, eu cheguei lá naquele sábado de manhã. Era uma consagração. Melhor culto. Não era culto, não era, tipo, um negócio pra 6 pessoas, sei lá. A consagração sempre vai pouca gente, né? Inclusive, melhorem, pessoal. Infelizmente, né? E aí, eu cheguei lá na consagração e super perdida. Não tinha nenhuma das minhas amigas lá, só tinha um pessoal mais velho. Adulto. E eu cheguei, começou a ministrar os louvores e o Espírito Santo me encontrou. Já? No começo, assim, já nos louvores. E ele encheu meu coração de verdade, gente. Acho que eu fazia muito tempo que eu não sentia Deus daquele jeito. Ele tava lá, ele tava E nesse palpável, período, assim, assim. você... Antes disso,
Você escutava algum louvor, alguma palavra nesse tempo e você tinha essa mesma impressão? Tipo, o Espírito Santo Eu tá fugia aqui. disso, Você na fugia? verdade. Porque minha avó sempre orou por mim, né? Ela era muito insistente. Então, além dela orar muito por mim, que também é um ponto, né, Bem Importante. importante. minha avó, minha mãe era intercessora, Intercessão. ela insistia muito. Então, ela era meio chata, assim, na minha cabeça da época, tá, gente? Sim. Ela, vai pra igreja, menina, sei lá o quê. E orava por mim, ia lá, orava, estendia a mão, colocava a mão na minha cabeça. Eu achava aquilo Tá. tá? Então, tipo, pra mim, não... Eu nem escutava. Falar que eu escutava louvor, não. Embora eu sempre gostei de música, né? Não era o que eu escutava, Não era esse tipo de Não música. era meu nicho. Aham. Saí mesmo da igreja, não gostava. Acho que até com medo de vai que eu Vai que ele volte, me pega, né? Vai né? que me pega. Eu não quero nem dar esse Nem pensava, gostinho. na verdade, assim, não fazia mais sentido pra mim. Aham. Perdeu sentido. Claro que foi uma coisa gradativa, mas chegou uma hora que não tava mais na minha vida, sabe? Sim. Não era mais uma prática. E aí, eu fui pra igreja, né? Tava lá nesse momento de louvor. E assim, gente... O Espírito Santo veio, recebi o dom de línguas, fui batizada. Uau. Assim, como explicar Deus, Foi né? um As pessoas encontro- oram pra receber esse dom, né? Pra receber o batismo com o Espírito Santo, pra receber... E eu, não, assim, eu não passei... Deus é muito misericordioso. Eu não tive essa Sim. experiência de orar pra ter... Pedir. Não, eu cheguei lá e Deus veio, assim. Aham. Ele me quis, sabe? Você se entregou tão sinceramente, tão honestamente, Sim. que ali... E aí eu lembro que quando eu Ele abri o encontrou olho, eu aquele tava coração. lá envolvida com Deus falando em línguas mó reteté, real. E essa igreja, ela é pentecostal? Ela é pentecostal. Ah. E aí eu tava lá, eu e Deus, tudo assim, tá? Gente, não tinha atmosfera de emocional, assim, luz apagada, nada. Nada. Tudo Fundinho aceso, musical. nada. Só eu Só o uma, Espírito e aí Santo. uma irmãzinha que... Nossa, tem meu coração do meu ladinho, assim, intercedendo por mim, porque tava sozinha no banco, e ela lá intercedendo, tipo, Que legal. É. que ela viu, assim, que Deus tava fazendo alguma coisa, e eu não tava na igreja há muito tempo, né? Ela já te conhecia. Conhecia. Ela ficava me mandando mensagem, falando pra eu voltar. E você foi sozinha? Fui sozinha. Não foi com a irmã, não foi com o pai, a Sozinha. mãe, nada. E Só levantou aí, e foi. Fui. E Deus veio, assim, me encontrou. Foi maravilhoso. Foi a melhor experiência da minha vida, assim, naquele Uhum. momento, até então, né? De realmente sentir Deus, sentir meu corpo pegar fogo, assim, uma coisa louca. Aham. E passei por isso. Na hora da palavra, eu lembro que eu não conhecia o pastor, preleitor, não sei nem o que é, na verdade. Não sei se ele é pastor, se ele foi convidado. Sei que ele pregou sobre Mefibosete, ele falou sobre devolver a honra e sentar na mesa do rei. Eu falei, ele veio pregar pra mim, Jesus veio me encontrar hoje. E eu me reconciliei com Jesus assim. Eu nem fui lá pedir reconciliação, porque eu falei, já estou. É. O Espírito Santo tá em mim, ele mora em mim. E mudou minha vida, assim, mudou mesmo. Então, eu tinha 17 anos, eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio. E eu fui pra segunda-feira com Bíblia na mochila. Já mudou o comportamento, ele Tudo. foi O pessoal achou transformado. o que aconteceu com a Natália? Eu cheguei na escola, o pessoal falou exatamente isso. Que isso, Natália? Você tá com uma Bíblia em cima da mesa? E eu ficava lá, igual uma... mudou minha Ligou e vida. desligou. Foi louco. Eu acordava falando em línguas, sério. Uau. Eu orava o tempo todo. Eu virei outra pessoa. E aí muda tudo, né? Muda seus amigos. O pessoal ficou com raiva de mim. Não, Natália mudou demais. Não dá pra falar mais com ela. Tá Eu fazia louca. redação da escola. Eu lembro de evangelizar. Eu fazia redação da escola, eu escrevia, tipo... Falei, sei lá, era a redação, pegava o tema da redação e começava a falar de Deus. Falar de Jesus. Quem for ler essa redação aqui, quem for corrigir, Vai aceitar vai Jesus. ter um encontro com Jesus. E, assim, foram os meus últimos meses na escola. Eu já estava para me formar, na verdade. Mas eu vou sair daqui evangelizando. E eu saí de lá sem os meus amigos, na real, né? Porque eu mudei demais e aí eu não me encaixava tanto mais no que eles esperavam. Mas com Jesus. E voltei para a igreja e não demorou nada para eu já entrar no grupo de jovens, Ministério de Louvor, já voltaram os Fui convites, envolvida, voltou né? tudo. Minha vida é isso. A assim. vida que você não devia ter saído. Exatamente. Eu perdi muito tempo, né? Eu sinto isso, que eu perdi muito tempo. Mas eu acho que eu corri tanto atrás de recuperar o tempo perdido que eu entrei de cabeça em tudo. Então, quando eu voltei pra igreja, eu já voltei participando de todas as Mergulhada. áreas possíveis, assim. Eu pedi pra limpar a igreja, eu pedi pra fazer tudo, gente, naquele lugar. O que era Queria pra participar, estar na né? igreja, você tava fazendo. Exatamente. E eu voltei sem meus pais, né? Então, ainda foi um processo, assim, que eu fiz sozinha, que eu tive sozinha, Deus e eu Por um Deus. tempo. Mas foi ótimo, foi muito bom. O encontro com Jesus, ele transforma, né? O Então tem verdadeiro muitas encontro- pessoas que aceitam a Jesus ali só por aceitar, ou às vezes até vão pelo apelo e tudo, só que não tem a vida transformada. Então, ela não foi
realmente ter um encontro com Deus. Sim. Porque quando você tem, é o que acontece com você. Você transforma, muda a sua mente, você muda de atitude, você muda a sua rede. Você vê que você tá no lugar errado e que você tá com as pessoas erradas e você quer trazer essas pessoas para o seu bem também. Tipo, ó, eu encontrei a verdade, eu quero que vocês encontrem também a verdade. Exatamente, é natural, né? Isso não é forçado, é natural. Exatamente. É natural, você teve um encontro com Deus e você quer que as pessoas tenham esse encontro também, passem por essa experiência, porque foi marcante, foi necessário para sua vida. E é legal, porque as pessoas enxergam essa mudança em você. Então, assim, a princípio eu fiquei sem amigos, né? Os meus amigos da escola. Mas, assim, depois eu comecei a perceber que eles recorriam a mim. Então, assim, ai, Nath, ora por mim, sei lá, faz alguma coisa, tal. Nossa, tô passando por isso aqui. Ai, me manda uma música. Eu vi que você postou uma música, me manda ela. Então, assim, a sua mudança indiretamente gera mudança, né? E eu senti isso muito imediato também, né? Muito imediato. Deus foi muito decisivo. Acho que ele falou assim, ó, já deu, já bagunçou muito. Chega, vem pra cá. Vem pra cá que a obra tá... de ver você. Tá precisando. Já tá demais. Acho que realmente Deus chegou no limite pra mim, assim. Ele falou, ó, se passar disso daí, vai dar ruim. Vai dar ruim. E nessa época, assim, você se imaginava, né? Imaginaria que você seria um dia líder de jovens? Nunca, né? Nunca. Acho que eu passei muito tempo me sentindo culpada. Foi uma coisa que Deus teve que tratar em mim. Porque esse período que eu passei longe de Jesus me trouxe muita marca. Porque você não consegue... Deus apaga isso te perdoando, mas assim, você não tem amnésia. Então, você sabe o que você fez, você sabe qual foi o seu testemunho, você sabe o que marcou a sua vida e como você é indigna de estar ali. Claro, né, gente? Jesus nos torna dignos, mas assim... Sim. Então, era meu pela graça, mas não tem como. A gente fica com aquilo de... Eu poderia ter não saído, exatamente. não então, feito. Até o olhar, assim, muita gente, quando eu voltei, olhava pra mim e ficava, tipo... Será que mudou mesmo? Não... Infelizmente, né? Você um perfil de cristão isso, né? que, poxa, Deus perdoa, mas eu... Entende? Então, assim, não tinha muita credibilidade. E eu mesma nem me dava credibilidade. Então, eu não imaginava que eu ia ser líder, que eu ia... Sabe? Foi realmente um trabalhar de Deus. E foi aos poucos, foi um processo. Porque eu não cheguei assumindo liderança de nada. Eu cheguei servindo. Então, a gente vai engajando as coisas de Deus e Deus vai permitindo que a gente acesse alguns lugares. Sim. Mas não é uma coisa, tipo... Me encontrei com Jesus, vou assumir liderança. Até porque não tem exatamente como, né? Você precisa realmente repor a bagagem, né? Exatamente. Se preparar, né, pra isso. Que é realmente uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Que além de você ter que lidar com todos os percalços que você teve por ter saído da igreja, ter que lidar com você mesma, Sim. né? Não tem como você assumir a liderança de outras pessoas que também vão estar vindo disso, né? Sem você ter aquela bagagem, aquela experiência mais forte, né? E outra, Deus vai mostrando para você aos pouquinhos, né? Sim. Conforme você vai recebendo de Deus a missão, aquele objetivo que Ele tem para você, aquele propósito que Ele tem para você, leva tempo. Com certeza. E eu senti, assim... a necessidade de Deus ir arrancando algumas coisas de mim. Porque, assim, por mais que, poxa, do dia pra noite, literalmente foi do dia pra noite. Só que o meu comportamento, a cultura que eu já tinha estabelecido pra mim, eu tive que mudar. Então, assim, eu tive que mudar meu guarda-roupa inteiro. Totalmente. Não tinha roupa pra ir pra igreja, sabe? Assim, vocês entendem, parecem bobos, né? Mas são coisas que são processos. Então, poxa, mudar todos os tipos de música que eu escutava no meu celular. São mudanças lentas que vão acontecendo no dia a dia, né? Verdade. Então, eu passei por isso também, poxa, agora eu vou ter que desmarcar alguns compromissos que eu já tinha marcado para outro mês, assim, não vou poder estar lá. E aí vai acontecendo, é gradativo. Deus vai tendo que arrancar da gente aquela, né, toda aquela bagagem que a gente acumulou mesmo. Então, assim, é o processo de santificação. Sim. Né? Então, demora um pouquinho. A gente, na verdade, vive esse processo de santificação. Diariamente. Até hoje. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Então, assim, a gente já conversou com o Robson sobre a questão de ser radical. Não tem como você ter um encontro com Jesus, ter saído do mundo e falar assim, não, dá para ir aos pouquinhos. Isso aqui eu consigo conciliar com a minha vida. Não dá. É radical. Principalmente no começo, né? Porque se ou você não corta tudo, pela raiz... você volta. Exato. Não dá, ninguém tem força suficiente no começo pra,
Sabe, tipo, não, vamos adequar, vamos manter algumas coisas. Acho que isso aqui eu consigo. Não consegue, cara. É mentira, o diabo tá te enganando. Você não consegue, não tem como. Você vai se perder. Não é com as suas próprias pernas. Exatamente. E aí a gente precisa entender que realmente a misericórdia de Deus, quando ele resgata a gente desse lugar, né? A gente já falou sobre a questão de resgatar do lugar. Demora para algumas pessoas terem a consciência de onde elas saírem, para onde elas estão indo. É verdade. Né? Mas quando descobre também, gente, você não volta nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Encontro verdadeiro, né? E aí, para entrar nessa questão da liderança, qual que você acredita que é o principal papel assim, do líder hoje? Sendo líder de jovens ou qualquer tipo de líder, né? Liderança no geral mesmo. Tá, o líder, ele é o exemplo, né? Ele precisa ser. Então, assim, o papel do líder sempre vai ser, em todas as situações, a pessoa que vai te nortear nos seus processos com Deus. É óbvio que existe o Espírito Santo para fazer isso. Mas o líder, ele está intermediando também. Então, ele está ali como um exemplo, ele está ali para mostrar, intercedendo, ele está te ajudando, ele está te segurando. Ele é o par experiente. Então, ele está ali para te levar para mais perto de Jesus, né? Com o Espírito Santo. Mostrando o Espírito Santo através da própria vida. Então, a liderança, ela é fundamental. Ela é fundamental. A gente vai entender que sozinho é impossível a gente chegar em lugar nenhum. Então, assim como a igreja, o corpo de Cristo, ele é importante, Deus levanta pessoas no próprio corpo para que a gente consiga abençoar, edificar, alcançar as pessoas mais fracas na fé. E aí a gente entende o que a Bíblia vai falar sobre um cordão de três dobras que não se rompe. Sim. E é melhor serem 2 do que 1. Então a gente, casais. Não, cara, não só casais. Unidade a gente mesmo. tá falando sobre ter um par experiente, uma pessoa que está do seu lado, que já passou por isso e pode te ajudar nas suas dificuldades. Então, hoje a sua luta é muito grande, mas teve uma pessoa que passou pela mesma coisa e passou. E ela pode compartilhar com você um pouquinho das experiências, um pouquinho de como você deve proceder. Então, o exemplo do líder é fundamental, com certeza. O papel dele é ser um exemplo, mas caminhar junto também. Então, eu acho que tem muitas pessoas que não entendem o real papel do líder, né? Tem pessoas que passam por dificuldades, por provações e várias situações que tem um líder ali, mas elas não chegam até ele para contar o que está acontecendo, para ter esse respaldo, entendeu? Acho que dos dois lados, né, Sarah? Acho que o líder tem que saber qual é o papel dele, Sim. para que ele acesse as pessoas, mas é uma coisa que acho que acontece quase que naturalmente. Se o líder sabe quem ele é e ele cumpre bem a função dele de acessar as pessoas recorrem ao líder. Então, eu acho muito difícil uma pessoa que está sendo liderada por uma pessoa maneira, bem legal, que entendeu a função dela, ter receio de chegar. Existe, mas é pequeno. Eu acho que o receio vem a partir do momento que você não consegue enxergar aquela pessoa como líder, no sentido de ajudador, no sentido de não vai me julgar, ele vai me entender, ele vai me atender. Então, um papel bem desempenhado de liderança não deixa o cara com medo de confessar os seus pecados. Entende? Porque você não vai ser julgado, você vai ser compreendido e exortado. E são coisas diferentes. Exortado com amor ainda. Com amor. Porque a pessoa está preocupada com você. E eu acho que, na verdade, também a pessoa, quando ela procura, ela já está esperando essa exortação, né? Com certeza. Ela já vai atacar. Ela não está imaginando que ela vai chegar lá e meu líder vai dizer, Sim, tudo bem. Eu lembro que eu passei por quando, nesse processo de estar saindo da igreja, né? Ali com os meus 13 anos que eu comecei a, não querer estar mais e tal. Eu tinha medo de falar com a minha liderança. Tinha muito medo. Mas por não conseguir enxergar mesmo. Não enxergava. De coração. Você não tinha confiança, né? Não, eu falava, gente do céu, se souber que eu tô afim de não ir sair mais pro culto, pra ir nesse rolê aqui, morri. E como, né? Morrer como? O que a pessoa vai fazer? Bater em você? Não faz sentido, né? Mas na minha cabeça fazia, acho que eu tinha muito medo, muito medo. Foi uma coisa que me atrapalhou também. Porque, poxa, sei lá, se nesse processo, se nesse início, né, eu tivesse alguém falando de olho ali nas minhas necessidades, percebendo a minha ausência. Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que eu não teria, por uma bobeira dessa, de falar, Deus não cuida de mim. Poxa, gente, uma pessoa madura na fé vai chegar em você e falar assim, com certeza Deus cuida de você. Com certeza, sabe? Não, você acha Todas que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, tanta coisa para você falar para uma pessoa que está passando por um problema como esse. Entende? Então, Deus é misericordioso demais por me fazer voltar, mas tem uma responsabilidade de liderança aí que ficou vazia. Por um líder, como você falou, os liderados, eles têm que ter essa confiança para poder chegar nele e contar, mas aí também tem a parcela do líder que também tem que ter essa sensibilidade de
Eu acho que, exatamente, de ir atrás, de sondar, às também, vezes, né? o que a pessoa está querendo, né? Porque às vezes a pessoa tem ali um ressentimento de fazer a pergunta, se o líder vem, dá aquela sondada e tal, você acaba pegando aquela informação e até gerando mais confiança, né? Sim, com certeza. Gente, a liderança é uma coisa que se constrói, né? É. Ninguém chega assim a... E isso em qualquer nível, né? Não só no cristão. Acho que se você tem um bom relacionamento com qualquer que seja o seu líder, até profissional, você não tem aquele receio de dizer, errei. Uhum. Né? Você tem tipo, olha, errei, como fazemos para arrumar? Exatamente. Porque o seu líder vai te ajudar. Esse é o papel do líder. Ele vai estar lá, ele vai te resolver sobre algo com você. Vai saber falar, vai estar junto com você. Você fez merda, hein? Não dá, né? Não dá. Ele não vai te desamparar. Esse nunca foi o papel da liderança, né? Então, a pessoa que ela é excomungada, né? Ela fica de lado. Porque errou. O líder tá com um defeito sério, assim. Ele não tá sendo líder, tá sendo seu chefe, te demitiu. Não existe demissão na igreja, então não dá, Importante, né? Interessante. Então, e aí assim, você já deu bastante exemplos aqui, mas a gente sabe que é uma coisa que exige comportamento, a liderança exige um bom comportamento, exige uma boa atitude. Como que você desempenha essa tarefa? Você tem alguma estratégia, por exemplo? Uma estratégia de comportamento? Não, de liderança. Como que você atua com os jovens, por exemplo? Tá. Eu preciso andar com eles. Essa é a minha maior estratégia. Talvez as pessoas façam diferente, mas eu ando com eles. Eu preciso falar com eles, eu preciso entender a linguagem deles. Tentar dentro. Tipo, quais são os problemas que eles estão passando. Eu preciso saber da realidade deles. Então, assim, eu tô sempre com os meus adolescentes, com os meus jovens. Uhum. E vocês sabem, é verdade. Deixa o like aí. Não, mas é verdade, eu tô com eles, assim, eu preciso entender. Assim, pra mim ainda fica mais fácil, porque eu sou líder dos meus irmãos. Minha irmã tem 16 anos, meu irmão tem 20. Então, querendo ou não, eu já tô super dentro. Sim. Super dentro. Então, fica mais fácil até de acessar em linguagem, em comportamento, rede social, tudo. Eu acho que isso facilita a caminhada, sabe? Sim. Você tá ali, você estar disponível. Uhum. E aí você consegue, inclusive, arrumar, dentro dessa caminhada, ferramentas para você falar, poxa, se eu fizer isso aqui, eu consigo acessar 4 corações. Se eu fizer isso aqui, aquela menina vem, sabe? Então... Você conhece as pessoas também, né? Que cada um é diferente. Então, conforme você anda com elas, você vê sabe... as necessidades individuais. Exatamente. Isso faz toda a diferença, porque eu acho muito difícil você liderar um grupo heterogêneo, como a gente tem dentro da igreja. Sim. Porque, assim, poxa, profissional. Você pega um grupo de professoras. Todas são professoras. Uhum. A gente tem isso em comum. Dentro da igreja, a gente tem uma pluralidade bizarra de gente que pensa diferente, que veio de culturas familiares diferentes, que tem histórias diferentes. Então, não tem um método assertivo para todo mundo. Uhum. A gente vai tendo métodos individuais. Sim. Então, se você não andar com aquelas pessoas, não vai funcionar. Sua liderança vai ser falha para alguém, de alguma forma. Você anda com 2 e os outros 10 não vão ser acessados. Então, eu acho que você trocar a experiência, você criar uma cultura junto com o seu grupo, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Pra mim, total. Eu sei o que eu tenho que falar pra cada um. De verdade. De tanto andar com eles. De tanto conversar. Com quem eu posso falar mais duro, com quem eu tenho que falar mais brando, com quem vai me procurar, quem já me procura, sabe? Quem aguenta um pouco mais. Quem eu tenho que ir atrás, quem vem atrás de mim. Tem gente que me manda mensagem todo dia. Tem algumas pessoas que são mais fáceis, né? Já se encontrou, já se abre. Mas tem pessoas que são mais reservadas. Exatamente. Eu tenho uma experiência muito legal de uma menina que... Agora ela se mudou, então ela não tá mais na minha igreja, mas eu te desenvolvi uma amizade com ela, assim, de liderança, pedindo pra ela me ajudar. Porque ela era muito prestativa. Só que era muito difícil a comunicação mesmo, sabe? Acessar, descobrir o que estava acontecendo. E aí ela virou minha ajudante, número 1, de tudo. Cantina de jovem, ela fazia tudo. E eu levava ela pra minha casa. Vamos no mercado, vamos comprar coisa, vamos sei lá o quê, vamos limpar aqui, vamos fazer tal. E aí ela começou a me acompanhar. E aí, nesses momentos de companhia, ela se abria. E aí eu descobri a história dela, assim. Entendi. Qual o contexto, né? Exatamente. Né? Então, a gente estava dentro do carro, indo para algum lugar, ela me contava alguma coisa, aí... Opa, informação. A gente estava fazendo alguma coisa, ela abria o jogo, contava alguma coisa. E aí, hoje eu sei da história dela de maneiras muito profundas, sabe? De coisas muito sérias. E eu consegui ajudá-la em coisas que ela, na verdade, não pediu ajuda. Ela não estava pedindo para que eu socorresse ela em algumas... áreas da vida dela. Só que eu descobri que ela precisava. Então, eu acho que a liderança que caminha junto, ela consegue
absorver, né? Ela consegue ajudar, ela consegue estar presente e se fazer presente nas necessidades, sabe? Sim. E não só de corpo, assim, tipo, vamos lá, tira uma selfie, tamo junto. De coração mesmo. Vai criando confiança, né? Acho que quanto mais você anda com a pessoa, mais ela vai tendo aquela confiança de contar alguma coisa, né? E realmente de uma maneira informal, às vezes, dentro da igreja, a pessoa não quer falar, não quer, porque aparenta ser uma coisa muito eu já vi séria. muita gente frustrada porque manda mensagem pro liderado, tipo, e aí, como tá? Tudo bem? A pessoa fala, tô bem. E aí acabou, sabe? Você não consegue mais dialogar. Não dá. Gente, tem gente que não vai responder o WhatsApp, não vai funcionar. Não é. Pra outras não é assim. estratégias, Ela não gosta. né? Exatamente. Aí você vai ficar triste, aí desisto. Não consigo falar com aquela pessoa. Não dá. Ela é inacessível. E, na verdade, não é. Não É é. só a maneira que você tem que procurar a linguagem dela. Isso. Né? Isso mesmo. E entrando um pouco nessa questão também, em relação a jovens, a gente vê hoje em dia nas igrejas muitos jovens desanimados, desmotivados. Como que você costuma fazer na sua igreja, ou como você acredita que seja um jeito de fazer com que os jovens voltem, né, a ser ativos, a ser mais motivados? Tá, eu vou ter que abrir um parênteses para elogiar os meus jovens, porque eles são muito animados. Parabéns, galera. Não, é verdade. Eu tive uma mudança de igreja, né? Então, teve uma mudança cultural também ali, pra mim. Eu encontrei um grupo de jovens nessa nova igreja que eu tô, que eles não existia, na verdade, um grupo fixo ali. Tinha uma galera que ia e tal. Só que eles já são muito animados de natureza, gente. Eu fico cansada perto da energia que eles têm, que eles empregam, assim. Então, eu vou ter que compartilhar um pouquinho da minha experiência passada, da minha outra liderança. Eu era líder da sede. Então você já tinha sido lider antes. Já tinha. Tipo, antes desse período que você se afastou. Não, eu voltei pra Jesus, e aí eu tava na sede da minha igreja. Sim. E aí eu liderava um outro grupo liderei de jovens. um grupo de jovens Na sede. durante 2 anos. Entendi. E aí eu mudei de igreja, e eu também estou liderando um grupo de jovens, só que são perfis totalmente diferentes. Sim. Muito diferentes. Então, Apesar de ser sede e sub, por exemplo. Isso, sim. Entendi. A cultura da igreja muda, a localização muda tudo. O público muda, né? São pessoas nem se compara. Mas assim, o desânimo da juventude. Por quê? Qual a causa? Vamos entender, né? Acho que primeiro você tem que saber. Porque cada local vai ter uma estrutura. Então, assim, a gente precisa entender o que aconteceu para desmotivar. Porque Jesus, ele é o nosso motivador. Se não for por Jesus, o que a gente pode fazer? Você não tá lá porque você ama Jesus, tá aqui por quê? Então, qual que é a causa? Então, acho que entender isso faz todo sentido. Porque ninguém nasceu desanimado. Alguma coisa aconteceu nesse processo que roubou sua fé, roubou sua alegria, roubou sua... Sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, tenta sondar. O grupo que está na sua mão. O que está acontecendo? Por que antes eles eram assim e agora eles estão assim? O que eu fiz? Vamos trazer um pouquinho de responsabilidade pra gente. Nem tudo é o líder, mas vamos puxar, né? Sim. Será que eu fiz alguma coisa? O primeiro fio, né? Eu perdi alguma coisa? Tá, já vi que não sou eu, realmente aconteceu algo entre eles, é pessoal, é familiar. Então, a gente vai tratar isso daí. Mas eu acredito que existam algumas formas de você tentar dar um gás na galera. Eu aprendi que ninguém motiva ninguém. Eu não acho que eu consigo te convencer, te motivar. Você consegue se motivar, né? Você vai fazer a diferença a partir do momento que você decidir, né? Mas existem situações que a gente consegue interagir melhor com o jovem e proporcionar experiências. Então, assim, o jovem, ele tem essa questão de velocidade, de querer estar sempre em movimento. A gente, na verdade, já vem de uma geração assim. Então... sair, né? Eles gostam. Eles gostam. Gente, o encontro é ser sociável, você proporcionar experiências, sei lá, vai comer Habib's, vai... Nossa, posso falar marca? Vai comer esfirra, gente. Sabe? Não sei, eu acho que existem maneiras de você alcançar seu grupo. Então, assim, o desânimo é o quê? É um desânimo espiritual? Vocês vão ter que orar? Você vai ter que propor encontros de oração? O pessoal tá desanimado pra quê? Pra ler a Bíblia? Faz dinâmica bíblica, sabe? Eu trabalhei muito isso com os meus jovens da sede. Eles, não conseguia engajar a leitura bíblica com eles. Não conseguia. Comecei a fazer dinâmica. O que eu fazia? A gente separava durante a semana. A gente vai ler 5 capítulos, no final de semana a gente vai fazer uma gincana. Quem ganhar, vai ganhar prêmio. Gastava um dinheiro com os prêmios. Mas vai ter prêmio. E aí a galera ia, se divertia, respondia na maior alegria, sabe? Leu a Bíblia.
tática. E leu qual é o objetivo? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Mas aquilo ali acabou trazendo a motivação. Eu não posso ir. Vamos fazer FaceTime aqui. Coloca a pessoa lá, vai responder a pergunta. Se você acertar, seu grupo ganha pontos. Se errar. Então, assim, gente, tem muita maneira legal de você trazer a experiência para o grupo, de realmente motivá-los. O meu grupo gosta de cantar. Propõe encontros musicais, sabe? Tipo, tem uma pessoa ali que ela gosta de cantar, mas ela tem vergonha e tal. Hoje você vai cantar. Dá o microfone na mão dela, sabe? Você enxergar o que você pode fazer dentro do contexto que você tá. Então, assim, no meu caso, foi aquela dificuldade de leitura bíblica. Funcionou muito bem. Eu vi, a gente terminou, 4 livros de uma galera que não tinha isso como um hábito de leitura, sabe? Encontro de oração, pra mim, sempre funcionou. Muito legal. E é bom porque jovem, geralmente, né, é uma dificuldade. Acho que a maioria de líderes, assim, tem dificuldade na questão do jovem se empenhar ali em oração. Sim, porque às vezes ele lê bem, ele canta bem e tal, mas orar mesmo... Insistência, gente. Motivar jovem é você ser insistente. Vai com Deus, vai só você hoje, mas vai, continua, sabe? Eu lembro que no período da pandemia eu falei, não posso perder essa galera, não posso. Eu fazia encontros diários de oração no Meet. Toda noite, às 20 horas, tinha encontro de oração. Começou a disseminar de um jeito que entrava gente que eu nem conhecia. Porque a galera compartilhava, entrava um pessoal e falava, gente, quem são vocês? E nesse encontro de oração, vocês só oravam, cantavam, como que fazia? Eu começava, fazia um devocionalzinho, um versículo, um salmo, alguma coisinha. Gente, agora a gente vai orar. Quais são os pedidos de oração de vocês? E assim, é muito interessante, porque como era individual, o pessoal desligava o microfone, você não sabe se ele tá orando mesmo. Tudo bem. Mas tá lá, recebendo oração, tá sendo edificado, sabe? Tá ouvindo Jesus, ouviu alguma coisa. E aí a gente começou a ver fruto disso. E aí eu me lembro que no final, começou a mudar o formato, porque começou a entrar tanta gente que acabava a oração, o pessoal começava a compartilhar as experiências. Deus falou tal coisa aqui comigo, eu tava aqui lendo a Bíblia e Deus falou isso e tal. E aí, um testemunho muito legal que eu tenho é de uma jovem que ela tava entrando nos nossos encontros de oração, ela era da sede também. E aí ela eu sabia que ela queria muito um emprego. Ela já tinha me contado, né? Na época, eu era líder dela, então ela tinha compartilhado comigo para orar especificamente por isso. E eu não citava ela, mas orava por emprego e tal. E aí, um outro jovem que estava participando da oração, ele falou assim, olha, Deus está me mostrando para você, fulano de tal, que Deus abriu uma porta assim, sem ele saber. Sim, Deus abriu uma porta para você e tal. E eu sabendo de tudo, minha cabeça, uau, olha o que Deus está fazendo, uau, as pessoas estão realmente orando. Então, tem muita maneira de fazer isso. Eu sei que no começo é muito difícil. Eu sei que o pessoal não motiva rapidamente, sabe? Sim. É difícil, mas seja insistente, continua, você tem um propósito. E você consegue, por exemplo, enxergar alguma dificuldade, assim, das pessoas com relação à oração? Eu não consigo engajar na oração por causa de uma coisa específica? Não necessariamente. Eu não sei, porque... porque eu não sei, porque eu acho que fulano de tal ora e eu não sei orar. Eu ouço muito isso. Agora eu faço reunião de oração presencial, né, de vez em quando com os meus jovens. E aí eu escuto, assim, eles compartilham, eles são muito fofinhos. E eu sempre quebram esse negócio aí, de não sei orar. Como assim? Você sabe falar? Oração é falar. Você fala com Deus. Conversar. E aí, o Phelps é um menino de Deus, cara. Ele tinha falado, não sei, não tenho muito hábito de fazer tal coisa. Mas eu falo com Deus assim, sabe? Tipo, Deus, mano, isso não quê? E eu tenho certeza absoluta que Deus recebe a oração dele. Porque é a sinceridade de como você faz, né? Não existe um método mais bonito, sabe, para Deus te ouvir. Existe Deus não precisa de oratória, né? Exatamente. É óbvio que quem tem mais tempo de igreja tem um vocabulário crente. Então fica mais fácil de você... Você tem orações na Bíblia. Você se inspira nelas, sabe? Não só o Pai Nosso. Tem um monte de gente que orou. Então você começa a pegar referências e aí essa oração vai Salmos, mudando. Né? São muitas orações. Você vai começando a ter, né, palavras mais... Né, que dialoguem com a beleza de Deus. Então, você quer elogiar o seu Deus, você quer falar como ele é esplêndido, glorioso, majestoso. Só que, cara, a sua oração, ela só vai acessar o céu se ela for verdadeira.
Sim. sabe? Então, o que você adianta tem eu aquela ficar falando revelação um monte de Deus. Não coisa? adianta você falar majestoso, glorioso, Deus, se não é Onipotente, aquilo que... onisciente. Já vai usando o hino, né? Mata os meus inimigos. Poxa, sei lá, vamos se ter no cuidado. final das contas, você não tem a revelação de que Deus é realmente majestoso, glorioso. Então, é a sinceridade Falar por falar, do seu né? coração. Então, assim, eles têm dificuldade. Acho que principalmente quem tá chegando para Jesus agora, vê uma pessoa que ora há muito tempo, ou tá lá no encontro e eu oro, sei lá. Nossa, Nath, não sei orar que nem você. Tudo bem, sabe? Tudo bem, mas não desiste de falar com Deus, porque oração é falar com Deus. Então, eu acho que é muito legal e muito importante o líder desmistificar as coisas. Sim. Vamos trazer clareza, vamos deixar fácil, porque o evangelho é facilidade de vida Sim. com Jesus. Sim. Sabe? Jesus, ele não Chegar veio... complicando, a pessoa já fica, opa, Poxa, não é pra mim. E até não abaixar é o isso. nível, né? Porque às Por vezes a pessoa favor. coloca o líder num patamar de tipo, meu Deus, ele ora muito bem e tal. É E você... aquele patamar que eu tenho que alcançar. E não se Não, trata aí, disso. né? Exatamente. E o próprio líder ter, como você falou, aquela coisa de tudo bem, você pode não orar que nem eu, mas às vezes Deus pode aceitar muito mais a sua oração que a minha, por exemplo. Não tá na Exatamente. palavra E que aí, você sei fala. lá, vamos acessar Jesus, nosso maior líder aí. O que ele fazia para se comunicar com as pessoas? Parábolas. O que é isso? Você pega uma situaçãozinha cotidiana, cria uma historinha para ela entender. Sim. Então, assim, você quer fazer o seu jovem aprender a orar, mas você fica falando um monte de coisa que ele nem sabe o que significa. Você não sabe? usa uma coisa do contexto dele. Poxa, eu acho que cabe à liderança facilitar, sabe? Deixa o caminho Mais leve, leve. agradável, É. porque ele vai amadurecer, ele vai descobrir sozinho a maneira como ele precisa se relacionar com Jesus, o que Deus vai exigir dele nas orações. O Quem Espírito tem- Santo vai conduzir ele a Quem tem isso, experiência né? de oração sabe que às vezes você começa orando por uma coisa e você termina falando outra coisa, nada a É. ver. Você fala, gente, o que aconteceu aqui? O É. Espírito Santo te conduziu a orar por outra situação, e amém. Sabe? Então, assim, isso se adquire com maturidade cristã, Tempo, né? tempo com Deus. O importante é começar. Sim. O importante é você Não estabelecer desistir. aquilo para sua vida. Persistir. Então, eu acho que assim, vamos facilitar. É difícil orar. Beleza. Fala 5 palavras que já é um começo. Sim. Sabe? Manda um Que WhatsApp nem pra criança, Jesus. ora que nem o Nicolas, Lá. contando como foi o dia dele. É Sim. isso. Até porque esses pastores, pregadores que têm um super vocabulário e tudo, eles começaram a orar de algum lugar. Sim, e quando é. eles oravam, não era desse eles jeito. tiveram um ponto de partida, né? É, Eu tive uma exatamente. experiência muito legal também de contar meu dia pra Deus, porque eu tava com dificuldade de orar, assim, tava muita dificuldade. Eu tinha ido num encontro, uma santa convocação, um negócio que é só oração, 24 horas de oração. Eu tinha que chegar orando, eu tava com muita dificuldade, não sei o que tinha acontecido, travou. Porque eu falei, Deus, não sei o que falar, vou te contar como foi meu dia. Então hoje foi assim e tal, e todo mundo era mó poder lá. E eu vou contando meu dia pra Deus, tal. Aí chegaram 2 mulheres, assim, me abordaram. Falando aqui, né? Aí elas me abordaram, tal, me chamaram. Eu achava que uma falava inglês e outra falava português. Mas, na verdade, uma falava em línguas e a outra traduzia. Foi a minha primeira vez que eu vi o dom de interpretação de línguas, E aí, elas chegaram falando, Deus tá falando, eu tô escutando o que você tá conversando e tal. Tipo, Deus falando comigo, né? Meu, Aham. Deus me respondeu contando meu dia, sabe? E é que isso. incrível! Que Deus incrível é esse? Que, sabe, atende a simplicidade das nossas orações. Você vai falar para um jovem que ele tá orando errado? Você tá orando? Então tá certo. O importante é não Acabou. parar, né? Orar é sem cessar, é orar. O dia Exatamente. inteiro ali em espírito de oração. Exatamente. E aquela situação, né, gente? Oração é você falar com seu amigo. Então, poxa, dialoga. Com o tempo você vai tendo cada vez mais assunto. É uma coisa que vai fluindo, né? Fica natural. Com certeza. E, Nath, qual que você que tem esse tempo aí já de liderança de jovens, qual que você acha que é o maior desafio do jovem hoje? Maior dificuldade, né? Que tem muitas, Tem né? várias, Tem né? várias. Mas, assim, mais geral, né? Que em todo lugar, geralmente, tem esse tipo de dificuldade. Ah, Acho que assim, todo mundo tem muitas dessas dificuldades que Sim. o jovem passa, mas eles são muito mais tentados, né? É. Eu acho que o cerne da dificuldade do jovem é ser constante. Eu acho que, cara, a constância pega a gente, assim, demais. Porque um dia você tá aqui, outro dia você tá aqui, outro dia você tá aqui, outro dia você tá aqui. E as oscilações, elas são naturais. Só que a inconstância espiritual, ela te rouba demais, cara, da presença de Deus. Ela te rouba, sabe? Então, assim, é muito difícil pro jovem, com tanto de proposta que a gente tem, conseguir ter maturidade de falar, não, e eu vou me manter aqui. Nega tudo, nega todas as propostas, todas as coisas maravilhosas que estão chegando na sua mão, fala que não. Fácil, né? Carrega sua cruz, nega a si mesmo, vambora. Seja constante.
É muito difícil. Difícil. Ainda mais que você faz tudo certo num dia, aí você falha no outro você já vem aquela culpa, acusação. O diabo não brinca, né? Ele faz certinho o papel dele. Então ele te acusa, você já se sente horrível e acabou. Você já não consegue mais orar do jeito que você tinha orado. Você não consegue mais cantar do jeito que você tinha cantado. Já deu ruim ali. Então, assim, ser constante, eu acho que é uma coisa que pega muito a nossa geração. Eu vejo demais, assim, até me assusta. Pô, você tá uma hora fazendo uma coisa, outra hora você posta um negócio mais esquisito. Tá, a gente vê a postura inconstante na rede social. Isso que eu ia perguntar sobre as redes sociais. Coisa louca, gente. Às vezes a pessoa tá postando como é que você posta um música? versículo aqui, daqui a pouco você tá mostrando uma música que nada com a ver, certeza né? não tem nada a ver com o Espírito Eu fico Santo. ofendidíssima. Eu brigo com os meus jovens, com amor, mas, poxa, se toca, né? Se liga. Que testemunho estranho, sabe? Você não percebeu que as pessoas estão te olhando? Elas estão tentando ver Jesus em você? Então, e às vezes é a única forma de Jesus que elas vão ver mas através quem da sua julga? vida. Não posso, porque quando eu voltei pra Jesus... Era assim. Nossa, era caótico. Eu tomava muita bronca, muita bronca. Bipolaridade. Bipolaridade cristã. Bipolaridade cristã. Até atingir realmente a maturidade. Falar, não, pera. Calma, deixa eu ter cuidado aqui, porque... É sério. É sério. Então, acho que ser inconstante é uma coisa que o jovem precisa vencer. É o maior desafio. Pra mim, o que eu vejo, o que eu assisto, o comportamento de um modo geral. Porque, assim, é aquilo que eu falei. Cada lugar tem uma cultura. Então, para cada situação, existe um desafio. Para cada igreja tem um tipo de desafio. Para cada liderança, não posso Não dá pra generalizar, né? porque, assim, poxa, tem jovem que, sei lá, tem um poder aquisitivo legal. E que ele não vai saber o que é passar dificuldade financeira. Isso não vai ser um problema para ele. Agora tem gente que vem da miséria mesmo, sabe? Que tem muita dificuldade. E que aquilo vai pegar para ele de um jeito muito profundo e que vai fazer ele fraquejar na fé. Porque ele tá tendo falta. Porque ele tá tendo necessidades, sabe? Então, assim, cultura. E são situações diferentes, né? Porque aquele que é muito abastado também, que não conhece são a falta... outras propostas que ele vai receber da vida, sabe? Sim. Então, assim, poxa, você quer comparar um jovem que vai pra faculdade e ele fica lá naquele ambiente super tóxico, cheio de propostas horríveis que quer te levar pra todos os tipos de rolês possíveis. Sim. E professores terríveis que querem te doutrinar, coisas mais terríveis ainda. E o jovem que não conseguiu nem acessar a faculdade, porque o sonho dele é entrar, mas ele não tem condições. Então... não existe um padrão isso, né? de desafios de dificuldades do líder de jovem. Não existe, porque cada um vai passar por um. Ainda mais dependendo da situação que você tá. Tipo assim, do contexto que você tá vivendo, né? Agora, se a gente fosse generalizar, eu diria que é realmente a inconstância. Porque de todos os lados nós somos tentados. Sim. E aí, abriu uma brechinha, já era, caiu. Porque a inconstância, ela pode ser em qualquer situação. Cenário. Em qualquer cenário. Então, acho que pro cristão, no geral, a inconstância é uma coisa que pega, né? Sim. A nossa vida, né? O nosso dia a dia. Todos os dias a gente tem uma tarefa nova, uma coisa nova para executar, um projeto novo, uma coisa que tem que entregar. São muitas demandas e você fica... Mas eu acho que ainda o adulto... espera-se, né? Que ele tenha mais maturidade para reconhecer algumas coisas e falar não. Então, assim, quando Paulo, sei lá, vai falar sobre... era pra vocês estarem comendo comida sólida, vocês estão bebendo leite. Sim. Sabe? Quem eu vejo muito assim, o jovem. Porque... já podia estar comendo alguma coisa mais sólida. Podia, mas você tá ainda sendo... Você tá ainda tendo umas atitudes que voltam à sua infância, sabe? Tipo, você não tá... sendo maduro ainda para reconhecer algumas coisas e melhorar. E o adulto já tem um pouquinho mais de filtro. Então, ele não cai na mesma cilada do jovem. Que já tá mais sagaz, né? Já tá entendendo melhor a coisa. Já caiu, na verdade. Já caiu, já entendeu? Passou dele. Passou. Então, eu vejo muito mais isso nessa faixa etária, assim, de juventude. Os desafios e a inconstância é uma coisa que a gente luta todos os dias, porque a gente nem sempre acorda bem. Então, tem toda essa questão, né, da nossa própria vida. Mas o jovem, quando ele é tentado, cara, ele é tentado... real, né? Fortemente. Sabe? Aquilo que a palavra fala mesmo, na própria concupiscência. Então, aquilo que você gosta, aquilo que você quer,
Sabe? E é importante dizer que um jovem não é só tentado na imoralidade sexual, né? Não. Porque todo mundo quando já associa isso. Já associa isso. E tem várias outras formas que ele pode ali, né? Vamos abrir o jogo aqui. Não é tentador você ficar assistindo série ao invés de orar? Com certeza. Muito. Não é tentador você ficar no videogame ao invés de parar e ler a Bíblia? Não é tentador você sair com seus amigos ao invés de ir pro culto? Gente, tentação Tem não muita é só coisa. sexo, não. A gente tem muita tentação. E assim, a gente sabe que tudo é muito agradável. Porque não é pecado você jogar videogame. Porque não é pecado você assistir série. Televisão. Dependendo É a da série. questão do equilíbrio. Não é, Da prioridade Vamos que pensar você no dá, conteúdo né? também, cuidado. Algumas coisas são pecados, sim. Mas em tudo isso a gente vê como o jovem ele é atingido. Porque só de você passar horas e horas e horas mexendo no seu celular, você está perdendo um tempo que você podia investir na sua vida com Deus. Sabe? Você está ali absorvendo coisas que talvez não te edifiquem. Sim. Mesmo que seja só assistindo ali, É uma só numa tela. negligência, né? Porque não necessariamente vai ser o pecado, mas você está negligenciando aquele seu tempo com Exatamente. Deus. E aí, sei lá, a vida adulta, por exemplo, você não tem nem tempo, né? Depois você vai ficar na verdade, você arrependido, queria ficar é. assistindo Netflix, mas você não consegue. Não pode. Tem muitos Então, afazeres, o jovem, ele verdade. tem mais tempo. E aí, eu acho que rola essas oscilações. Essa ociosidade acaba levando a essa inconstância. Acho que por isso também que os líderes, eles promovem várias coisas diferentes, né? De eventos na igreja e tudo. Porque Precisa. para que eles tenham sempre alguma coisa para fazer. O E tempo aí, todo. eu acho que é uma coisa também interessante de falar, né? O adulto, por ser mais maduro, por ter passado por alguma coisa, como você falou, espera-se que, né? Mas, assim, muitas vezes a gente acaba vendo um certo julgamento. Ah, mas, nossa, por que tá fazendo assim com o jovem? Nossa, por que já não devia... Não... Faz assim. Como faz com o adulto. Sim, um né? recado Então- aqui. Tenha paciência em nome de Jesus. Ame o seu jovem. Porque poxa. acontece muito isso, Sim. né? Infelizmente. A gente vê que algumas pessoas elas querem tratar com o jovem da mesma forma que se lidaria com um adulto, né? E não casa, né? Não dá. Poxa, inclusive o líder que faz isso vai quebrar a cabeça, vai ficar sem ninguém. Não consegue, gente. Você não vai chegar e falar, não faz mais isso, acabou. É assim que tem que ser. Não dá, gente, pelo amor de Deus, vai sabe? fazer o jovem pegar ranço. Aí já não Acabou, quer ir você mais. perdeu, já era. E assim, é aquilo que eu falei, tenha muita paciência. sabedoria, né? Tenha paciência, porque ele vai passar. São fases. A juventude também é uma fase, ela vai passar. Então, Seria ótimo repita que ela 50 fosse rápida. vezes, 60 vezes. Gente, a minha irmã é meu maior exemplo. Fale de novo, sabe? Não, eu tenho filho. Então, assim, às vezes a gente... Por quê? Na nossa cabeça de adulto, a gente pensa assim... Poxa, mas eu já não falei isso. Já falei. Eu já esse é o falei. sentimento. Eu já falei isso. E aí, teve uma vez que eu tava brigando com ele, eu falei, gente, quantas vezes eu vou ter que falar pro Nicolas a mesma coisa? O Espírito Santo, a quantidade de vezes que eu tenho que falar com você. Aí eu falei, ótimo. uau, Obrigada, beleza, Deus. obrigado, Deus. Desculpa aí, nem qualquer falo coisa. mais. Nem reclamo mais. Nem reclamo mais. Então, agora, quando eu vou brigar com ele, eu tenho toda a paciência do mundo, porque é uma fase. Eu tenho também, sabia? Honesta, assim, eu tenho paciência. Eu tenho muita paciência com os meus jovens, assim. Lá na igreja, tem muita coisa que putz, eu acho que outros líderes não teriam tanta flexibilidade, assim. né, pra lidar. Porque às vezes chega no pastor e o pastor já é mais incisivo. Comigo, né? Ele conversa mais comigo, não vai chegar na pessoa. E essa também é a questão da liderança, né? O filtro, né? Porque vem daqui de cima de um Vai jeito, pro- chega no líder calma, de outro, vamos repassar vai isso aqui direitinho. de outro jeito. E Já aí, senti. exatamente. Então, assim, eu acho que... E tem que ter... Mas é isso que eu acho legal. Você já ter tido experiência das duas maneiras. De alguém ter sido super duro com você e aquilo te machucou e te desanimou. Uma das coisas que faz desanimar. Você receber uma Exortação você não tá- daquela pancada, né? E exortação é muito necessário, gente. Sim, Só que Mas assim, é o jeito que você exorta, né? a maneira. O Então isso amor. pode te esfriar de um jeito muito louco, né? E aí ter essa mentalidade de ter paciência e tal e insistir, porque quando você, sei lá, eu já fui essa pessoa, né? Eu já estive nesse lugar. Quando você tem essa mentalidade de já passei por isso, você fala, se eu passei, ele passa. Então permanece. Porque se ele sair agora, talvez não volte. Então
insiste, continua, vamos lá, vamos correr atrás junto. Nem que eu tenha que falar 80 vezes todos os dias, eu vou falar todos os dias 80 vezes. Porque pelo menos você vai estar aqui comigo, perto de mim. É muito pior quando a gente perde alguém. É horrível. Tem uma linha tênue ali, né? Bem horrível, de horrível. você virar as costas pra pessoa, exortar ali de uma maneira ríspida com ela e realmente perder. Ó, você tem noção, às vezes falando assim, parece que eu não dou bronca. Esses dias atrás, eu estava falando pro jovem que ele não era crente, não. Eu literalmente falei, ó, isso não é André não são crente. crente, não. Não, eu falei, ó, isso não é cristianismo, cara. Você não encontrou Jesus. Às vezes tem que saber a hora de ser duro. Exatamente. Como ser duro, né? E assim, eu mostrei, eu falei, ó, você não encontrou Jesus por causa disso. Uma pessoa que encontrou Jesus não faz isso. Isso depois de muitas conversas, muitas ligações, muito diálogo, sabe? Momento oportuno pra você fazer isso. Pensou. Falou, realmente, acho que preciso rever meu comportamento. E tá aí. Entende? Sim. Então, poxa, eu vou falar isso pra quem acabou de se converter? É difícil. E nesses casos onde, Cuidado, como né? você falou, acontece às vezes pelos próprios líderes. Os líderes não souberam como exortar, talvez, os liderados e tudo. E aí acabou tendo essa repulsa de não quero mais por conta disso, por conta dos liderados. Da liderança, né? E aí, então, como que faz a liderança para poder reverter essa situação? Vai ter que se redimir. Vai pedir desculpa, sabe que é culpa sua. Não tem como. Quer dizer, um líder que é líder sabe que tem que ser humilde. Sim. Acabou. Agora, se você é o dono da razão, autoridade, supremacia, quarta pessoa da trindade, você não vai pedir perdão nunca, aquela pessoa não volta nunca, porque ela tem ranço de você. Volta. E é muito sério isso, né? Ou Isso continua é na igreja porque séria. entende que tem que permanecer em Jesus, mas não participa mais de nada. Não vou mais fazer parte desse grupo porque... Vai virando morno, né? Exatamente. E é muito sério, né? Porque a responsabilidade de você conduzir alguém a Jesus e a responsabilidade também de você perder aquela pessoa. Sim. É uma coisa que você vai ser cobrado. O líder vai ser cobrado. O meu pastor, ele fala bastante sobre isso. Ele fala sobre o pastoreio do líder. Sou pastora, gente. Pastora de jovens. Sabe? Informalmente. Sim, não tenho título de pastor, mas assim... O que você tá está fazendo? conduzindo. Você está conduzindo um rebanho. Então, é o mesmo cuidado. Então, se você entendeu que você é líder, lê um pouquinho sobre como tem que ser um pastor. Vê se ele não tem que ter cuidado, ir atrás, amar, sabe? É muito sério. A liderança é uma coisa muito séria. Não é só propor evento. Isso daí gente, promoter faz, para. Exatamente. Qualquer lugar faz. Não Qualquer precisa. pessoa É o pode pós, promover. né? É o que a gente já falou aqui, como os apóstolos mesmo, eles convertiam, né? As pessoas pregavam, as pessoas se convertiam, mas eles sempre estavam ali Na manutenção daquilo. Então você não pode só, assim como você atrai jovens e deixar eles lá só criando eventinhos e amém. Não existe isso. Não tem Que, como. aliás, é uma pergunta que eu ia fazer. Porque, assim, a gente sabe que toda conversão é muito desafiadora. A conversão é uma mudança de atitude, é uma mudança de caminho, é uma mudança de mentalidade. Então, isso é muito difícil. E, assim, como que é, por exemplo, para o novo convertido que você lidera, que ele vem de um contexto que é completamente anticristão, e ele chega, e a gente sabe que venha como estás, mas não fique como veio. Como que é lidar com isso? É mais natural do que parece, sabia? É mais natural do que parece. Porque, eu não sei, acho que essa, na verdade, é a coisa que mais acontece na minha igreja. A gente ganha jovem pra Jesus e eles vêm de um cenário maluco. E eu nunca passei por isso, assim. Eu sempre participei de grupos de jovens que as pessoas cresciam na igreja. Era o filho dos caras, entendeu? Era filho do diácono, filho da obreira missionária, do pastor. Tá todo mundo lá, todo mundo nasceu na igreja. Todo mundo sabe cantar as músicas do Diante do Trono. Eles não sabem, gente. Meus jovens não sabem as músicas do Criança Diante do Trono, vocês acreditam? Uma tristeza. Mas, assim, é mais natural do que parece. Porque ele começa a ter contato com uma cultura do reino de Deus. Então, mesmo que ele não perceba, ele vai perdendo alguns hábitos. É muito legal. A gente trabalha lá, o discipulado, na Escola da Palavra, que a gente vai ser... É como se fosse uma escola bíblica. É uma escola bíblica, na verdade, né? E a gente se reúne de segunda-feira, e ali foi uma brecha para aplicar discipulado. Eu que dou as aulas. Sim.
Então, eu pego textos que eu quero que eles aprendam, como se fosse uma escola bíblica mesmo, e eu vou ensinar. Então, além de ensinar a Bíblia, né, as histórias, tem aplicação pessoal. Sim. E aí, a gente fala sobre tudo, sabe? Sobre linguagem, como que você tem que falar. Quem se converte vem de uma família ou de pessoas que não têm hábitos cristãos, fala palavrão pra caramba. E pra deixar de falar, não é um Porque processo. é uma cultura, né? Tá na sua linguagem. Gente, cultura é uma coisa que eu falo muito, mas é porque é a pessoa, é de onde ela vem. E aí, assim... E isso modifica... Isso torna quem você é. E ela vai começando a ter maturidade, ela vai entendendo. Então, assim, demora, é lento, mas acontece, você vai vendo as mudanças. E é muito prazeroso assistir isso. É muito bom você ver como que aquele jovem tá hoje, como que ele tava 6 meses atrás, sabe? De levar a sério, de começar a querer entender as coisas de Deus. Porque Deus, o Espírito Santo faz isso. Sim. Então, ele que convence do pecado, né? Exatamente. E aí, acontece, sei lá, às vezes, né? Eu passo bastante por isso lá. Poxa, tá lá comigo na oração, na escola da palavra de segunda-feira à noite, e aí na terça-feira tá querendo fumar narguilé. Oh, meu Deus do céu. Mas eu vou parar, Nath. Eu tô tentando. Agora já é menos. Antes era 7 vezes por semana, agora só tem 2. Então... É um processo. Poxa, parabéns, já são 2, sabe? Já diminuiu bastante, diminuiu 5. Até porque não e é você você fica que nesse vai fazer. temporano aí, né? Oi? E você fica nesse temporano, né? Às vezes tem vontade de brigar, sabe? Honestamente, me dá uma fúria quando eu vejo algum story, alguma coisa assim. Eu fico, meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Mas aí vem o entendimento de que não é pela gente, né? Acho que o maior Exato. problema Mas do aí cristão tá lá, é achar... domingo tá de novo no culto. Eu falo, Deus vai falar com ele hoje. Acabou. A gente acha que a gente vai conseguir tirar os hábitos das pessoas porque agora a pessoa é crente. Não, é só o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo, exatamente. E às vezes tem que lembrar também dessa questão da frustração. Às vezes você fica frustrado. Poxa, mas tava lá comigo na segunda-feira. Não se trata de nós. Né? É verdade. Eu já senti bastante. De pensar assim, nossa, uma palavra boa domingo. Eu que preguei. Como assim, né? Brincadeira, mas assim... É natural, vai acontecendo, sabe? É importante esse processo de realmente ensinar. Precisa ter alguém que vai mostrar o que tem que mudar, porque mudanças vão acontecer. E onde estão essas mudanças? Na Bíblia. Então, se não tiver ninguém ali para abrir a Bíblia e realmente falar, mostrar, olha, esclarecer. Aqui está escrito que assim, 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 sabe? Esse comportamento não cabe mais pra gente, porque você tomou uma decisão, não tomou? Você não ama Jesus? Você não acredita que ele é o Filho de Deus? Acredita. Então, você é crente. E aí, Jesus fala isso. E aí, vai entrando na cabeça, sabe? Vai entrando na cabeça. Hoje, o grupo que a gente tem lá é muito, muito legal. Eu tenho muito orgulho deles, assim. Eu fico muito emocionada de ver as mudanças, porque é muito perceptível. É muito incrível você ver uma pessoa que aceitou Jesus e não sabia nada e agora, sei lá, tá abrindo culto, sabe? Gente, tá abrindo culto, tá, tipo, convidando as pessoas pra adorar a Deus, tá, sabe? É Você demais. abre o entendimento do porquê que elas estão fazendo aquilo. Elas não estão fazendo só porque faz parte da igreja fazer isso. Não, elas entendem que estão fazendo isso porque eu escolhi isso, como você falou. Você apresenta isso pra eles, ó. Sim. A vida com Deus, ela é dessa maneira. Você pode aprender com Deus assim, assado, e aí vai desenvolvendo isso neles, né? Olha, a gente fez um evento evangelístico lá, que foi como é que chama? Campeonato de FIFA. Ninguém pregou aquele dia. Não teve louvor, não teve nada. A gente realmente abriu a igreja, colocou umas televisões lá, uns videogames, e a galera ficou jogando e teve um campeonato de FIFA. Sim. Meus meninos nunca mais saíram da igreja. Nunca mais. E, tipo, só teve um campeonato de FIFA. Eles não estavam indo lá por causa do videogame, sabe? É que eles encontraram pessoas, fizeram conexões e eles estão lá. E aí, esse aceitaram Jesus, ficou. E estão caminhando. E a família não é cristã. E aí, às vezes, é um simples evento que ele achou que ele estava indo lá para jogar e, na verdade, todo aquele cenário foi construído para que ele encontrasse a Jesus. Construído por Deus, né? Deus proporciona esses encontros. Deus proporciona essas... Deus faz isso. Falando, não, agora é por aqui que eu te quero, sabe? Dele a estratégia, né? Sim. E como que faz para poder atrair jovens para a igreja sem que a gente tenha que apelar para meios mundanos, digamos assim? Jovem chama jovem. Primeiro ponto. Um jovenzinho
tem contatos, cara. Um só. Se tem um jovem na sua igreja, ele não é possível, ele estuda. Ele não é possível, ele tem uma rede social, alguma coisa. Sim. Então, ele conhece alguém. Jovem chama jovem, a primeira coisa. Acho que a segunda coisa é você realmente trazer a linguagem do jovem, tá? Trazer a linguagem do jovem não é trazer a linguagem do mundo. Mas é você proporcionar coisas que eles gostam. Então, assim, é videogame? Então vamos jogar videogame. Vamos fazer um piquenique. Mas a gente vai jogar qualquer jogo? Não. Não, exatamente. Vamos trazer como nosso... Né? E gosta de GTA. cinema. Gosta de cinema. A gente vai assistir um filme, vai assistir qualquer filme? Não, exatamente. Então, você tem que ter esse cuidado, né? É um filtro. Mas esses eventos, essas situações que a gente faz, eles são captadores incríveis. A gente vai com um grupo de jovens jogar vôlei na praça, eu não sei como, mas eles falam com as pessoas da praça, sabe? E eles fazem amigos, e eles ganham seguidores. E eu não sei como eles fazem isso, porque eu acho que eu tô velha. Eu tô velha. Mas assim, eles... Mas a facilidade de tem comunicação... muita facilidade. E aí, uma amizade, um vínculo, já chama pra igreja. Acabou. Eu vou pra igreja ver meu amigo. Mas tá indo. E aí, Jesus te acha lá, não tem problema, não. Você pode ir por outra motivação, sabe? Chega lá, Jesus faz o que tem que fazer, né? Exatamente. Muitas vezes, né, a gente sabe de pessoas que foram canal de bênção na vida de outros jovens. Foi pra igreja você só pra vamos lá na minha ver igreja. contatinho. Só pra você ver como é que é. Isso. Várias pessoas, né? Tipo, tô de olho naquela menina, eu vou pra igreja, não sei o que, sei o que. E às vezes chega lá, Jesus pega a pessoa e ela já nem quer saber da pessoa, ela só quer Jesus. Exatamente. Então, a motivação não importa. O importante é que chega lá, só dá brecha pra Jesus fazer o resto. Sim. E assim, eu acho... É o meu machismo, tá, gente? Quem não concordar, pelo menos vocês. Eu acho que a igreja poderia se mobilizar mais para fazer eventos para jovens. Eu acho. Mas a igreja tem que aceitar todo mundo, tem que ser plural, tem que ser da família. Eu também acho. Não tô falando que a igreja tem que ser de jovem. Mas eu acho importante um formato da juventude, um formato onde o jovem consiga se expressar, onde ele se identifique. Porque é um caminho. Entende? A gente não vai anular os cultos da família. A gente não vai acabar com isso. Mas, poxa, vamos fazer para atrair pessoas e aí, a partir desses, a gente mostra o universo cristão para eles? Sabe? Vamos fazer um evento... Vamos apresentar a família para o jovem. Isso. Pronto. Até porque o jovem, como você falou, o jovem chama outros e vários jovens são os primeiros a ser cristãos na casa, né? Então também chamam os pais. Então, às vezes é um caminho ali pra poder atrair mais pessoas. Faz uma festa na igreja, sabe? Faz alguma coisa. Dar de festa na rua. A questão também, eu acho que é assim, eu imagino que haja essa resistência e tal. Acredito que por conta da similaridade com, vamos fazer isso para trazer o mundo. O mundo parece com isso. Eu separei um versículo pra falar disso. A forma de comunicar, de fazer um evento na igreja, de atrair público, é a estratégia que o mundo usa. Assim, entendeu? É mais ou menos a resistência que muita gente pode ter. É verdade, mas tinha gente que falava que assistir televisão era pecado. E hoje em dia a gente assiste TV. Sabe? E assim, tinha gente que falava que a câmera, o Facebook é pecado. Gente, o que salvou de gente na pandemia é isso daí? Live, tecnologia. Quantas pessoas aceitaram Jesus através disso, né? Vamos melhorar, pessoal. Paulo vai falar assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me de judeu para com os judeus, para ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para de todos os meios chegar a salvar alguns. Então, assim, tem que ter ferramenta. Tem que ter. Paulo já fazia isso. Ele não tá, sabe, lançando, vou me fazer de fraco. Isso não é uma moda, né? Não, isso é uma conduta. É que nem a gente estava falando no podcast, né, do meu pai, que ele estava falando, por exemplo, era preso, ele usava de estratégia de, eu quero ser julgado em tal lugar. Sim. Porque daí, nesse percurso, ele pregava. Eu vou recorrer a César. Eu vou recorrer a César. Não, vocês sabem que eu sou cidadão romano, né? Vocês sabem que eu sou romano. Exatamente. Então, são estratégias que Deus dá. Porque ele sabia que ali, naquele percurso, naquele navio, naquela prisão, ele ia poder pregar. Com muito cuidado, eu acho que a gente consegue conciliar as novidades, as propostas
sociais. Porque assim, gente, vamos ser mais inteligentes. Quem é o mundo? O mundo é quem? A constituição do mundo são as pessoas. Quem são as pessoas? A igreja também são as pessoas. Então, a gente não consegue fazer essa separação. Não dá. Claro, né? A gente faz uma... Desculpa aí, deu uma batida aqui. A gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. A gente tem a Bíblia para nos iluminar essa situação. Só que a gente também não consegue falar, não, agora a gente vai fazer um formato aqui que não pode tal coisa. Acho que tem que ter muito cuidado para isso. Tem que ter como a igreja já pecou demais, falando que, sei lá, rock não era questão. Sabe? Os ritmos. Gente, todo ritmo, tudo que existe é para a glória de Deus. Todos os instrumentos são para a glória de Deus. Os ritmos são criados para engrandecer a Deus. Então, para mim, não tem esse negócio de, isso aqui não pode tocar na igreja. Peraí, por quê? A letra não louva a Deus? A intenção de quem escreveu não foi engrandecer a Jesus? Se não foi, então não toca, não. Sim. Não faz. Mas se for, toca, sabe? Faz. Mas isso aqui é... Não, aonde que está escrito que é pecado? Me mostra na Bíblia. Se não tiver, a gente vai fazer, gente. Porque, poxa, isso aqui virou ferramenta na igreja. Isso aqui também é uma ferramenta de morte, se você não souber usar. Então, mas pode ser de vida, né? Pode ser de vida. Está sendo um podcast, é o quê? Exatamente. Então, a gente tem que ter a forma com que você vai utilizar aquela ferramenta que vai dizer para onde ela está sendo direcionada. Exatamente. Eventos, né? Sim. Que a gente vê. E assim, por exemplo, você é professora, você acredita que a questão de você é professora antes de ser líder ou você é líder antes de ser professora? As duas coisas juntas. Juntas, e você acha que elas têm influência, elas se completam, elas Totalmente. Ajudam? Eu amo, assim, acho que Deus me deu essa direcionou para isso, sabe? mesmo. É legal demais poder usar, assim, a minha profissão. Ela dialoga perfeitamente com o que eu faço. E você também dá aula para jovens, né? Crianças, né? Crianças? Para jovens eu dou aula na igreja. Não, assim, na escola. Crianças. Idade? 9 anos. Criancinhas, às vezes, pequititicos. Vamos ser terríveis. Mas, assim, Deus, ele me fez, acho que, ir por esse caminho para conciliar muita coisa. Porque dialoga em tudo que eu faço. As estratégias de educação, de ensino, eu uso até para pregar. Então, eu pego conceitos de pensadores, educadores, e eu linko com a Bíblia e eu ministro isso. E para ensinar a mesma coisa. Porque a gente aprende as diferentes formas de aprender. Sim. Para poder ensinar. E aí eu identifico isso. Claro que é involuntário, tá? Eu não fico estudando, tipo, ele aprende assim. Mas é involuntário, é natural. E aí, quando eu vou, sei lá, dar uma aula, quando eu vou discipular, quando eu vou conversar, eu já tô usando isso como estratégia. Sem saber. Né? Não intencionalmente. Natural, né? Mas porque eu sou professora. E porque eu já uso isso. Porque eu estudei isso. Então, concilia essa tudo. já é uma ferramenta que você usa no dia a dia. Sim, exatamente. Assim, pra mim foi... muito bom, muito bom. Eu recomendo, inclusive, quem quer ser mãe, faz pedagogia, gente. Isso ajuda na vida. Pedagogia é uma profissão, assim, que todos deveriam ter. Também. Faz pedagogia, assim. Não precisa ser professor, mas faz o curso. Eu acho que se você... não precisa exercer a profissão. Não mas tem acho que pra até você, né? Pra você. Porque pedagogia, psicologia, né? Acho que todo conhecimento que a gente adquire... a gente tem acho que tem até um estudo, né, que você aprende mais lendo, ouvindo ou ensinando. E é sempre ensinando. A proporção, a maior proporção é ensinando. Então, acho que... E isso é uma verdade. A gente nasceu para olhar o outro, né, para ver o outro. Então, eu acho que é mesmo muito interessante você fazer uma pedagogia para a vida, como você falou. É uma coisa que vai sendo construída junto, né? E, assim, às vezes eu chego do trabalho e aí eu vou conversar com eles, eu vou chamar os meus jovens e eu falo, 4º ano, e não são. Porque na minha cabeça tá muito entrelaçada. Sim. Tá muito entrelaçada, eles dão risada. Às vezes eu chamo turminha e eu sei que eles são mais velhos, mas é bom, é muito bom. São ferramentas, assim, pra você se comunicar. Acho que a melhor parte, assim, é a comunicação. Ser uma comunicadora assertiva, de fazer ser ouvida. Eu sei que eles estão entendendo exatamente isso quando eu estou falando, porque a minha intenção é chegar nesse resultado aqui. Então, assim,
É ser intencional nesse Ser caso. intencional. E aí eu sou mesmo. Eu quero usar da minha boa comunicação para que eles me entendam. Faço isso ensinando na escola, faço isso com os meus jovens. Então, a questão da intenção, né, também. Eu sempre vi muitas pessoas falando, eu acho que não é bem por aí, eu acho que a gente tem que usar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo te conduza. Sim, sim, é verdade. Mas você tem que ter uma estratégia. E para ser estratégico, você tem que ter uma intenção. Sim. Você tem que ser intencional. E a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a ser uma mãe melhor. Entendeu? Porque aí você começa a falar assim, tô fazendo isso por causa disso. Sim. Eu tenho pra chegar naquele objetivo. Jesus fazia isso. Né? Então. Jesus comunicava assim. Jesus, ele sabia com quem falar, para quem, o público que ele estava atingindo ali, a maneira que ele falava com o fariseu era diferente da maneira que ele falava com o povão, que era diferente da maneira que ele falava com o discípulo. Verdade. Jesus, ele era intencional. Exatamente. Em tudo. E a partir do momento que você entende isso, você acessa muita coisa. Você chega em muitos objetivos, né? E, Nath, qual que você acha que... Eu acho que é uma linha muito tênue, quando a gente estava falando, entre liderança e os liderados, né? Qual que você acha que é a relação ideal, assim, de se ter? Porque eu acho que, às vezes, é bom você ser amigo, né, das pessoas que você lidera, mas, às vezes, também você pode ser confundido e você não ter aquela referência ali de realmente é uma autoridade aquela sobre credibilidade, mim. Um limite, né? Como que estabelecer isso e como que você acha que deve ser a relação boa para todo mundo? Nossa. Eu acho que você precisa das duas coisas, na verdade, né? Como fazer isso ser equilibrado. Vamos lá. Eu acho que, assim, no momento que você tiver que exercer a sua postura de líder, de cobrança, de correção, você não pode negligenciar. Porque quando você só é amigo, você passa pano, né? E não pode acontecer isso na liderança. Então, se você determina bem os dois pontos, assim, olha, agora eu estou te corrigindo por causa disso. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente joga. Sabe? Daqui a pouco a gente conversa, tá? Relaxa. Aí você equilibra legal. Acho que você consegue manter as duas coisas, porque eu sou amiga dos meus jovens, mas eles também me enxergam como liderança, eu tenho certeza disso. Porque eles chegam em mim pra, sabe, contar as coisas, pra pedir ajuda, e eu chego neles também pra cobrar, pra falar, olha, tal coisa. Então, assim, eu acho que vai do seu próprio comportamento de não negligenciar o outro lado. Entende? Das duas formas. Só passando a mão, né? Ou também não só punir, brigar. Então, assim, se você só faz isso, você não tá tendo a amizade que você deveria ter. Então, as oportunidades vão surgir. Tanto a oportunidade de correção, como a oportunidade de comunhão. Como que você vai aproveitar isso daí? Você vai saber exercer legal quando você tiver que ter comunhão? Você vai acessá-los? Legal. Você não vai? Então, você não está mostrando o papel de amizade que você deveria. Ou você está vendo que você precisa exercer ali a sua autoridade e você não está fazendo, então você também está perdendo ali a importância de líder em cima daquela situação. Então, acho que as situações, elas determinam isso. Como que você vai se comportar? Isso, né? Vai te cobrar, né? Vai acontecer. Ou você vai estar negligenciando. Para não ter equilíbrio, você está negligenciando alguma coisa. Ou a amizade, né, a comunhão, ou realmente a autoridade que você deveria estar exercendo ali. Certo. E você acha que bom, eu imagino que não, mas você acha que mostrar a fragilidade, alguma conduta sua, a sua fragilidade, pode perder a credibilidade dos seus jovens? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sento com eles, eu choro, eu conto tudo. Eu conto tudo. Eles têm que ver que eu sou ser humano, né, gente? Para. Precisa ter isso. Precisa. A liderança que eu tinha medo, pra mim, é perfeita até hoje. Gente, é Deus no céu, aquela mulher na terra. Assim, nunca vi nenhum momento de fragilidade. Nunca vi pecar. Tô falando assim. Eu sei que peca, né? Lógico, sou madura hoje pra entender. Mas esse comportamento... Esse referencial... maluco de tipo, nossa, minha vida é 100% o tempo todo, é assustador. Afasta, eu acho, né? Espere todo mundo. É uma expectativa, né? Chegar ali, não. Fica meio que inalcançável, Sim. Né? Eu sento com eles total e conto. Gente, hoje no trabalho foi assim. Aí eu choro. Gente, sério. Conto tudo.
Conto, assim, lógico, né? Conto tudo com... Sim. Nem sabedoria, tudo, vai, né? nem tudo. Tem coisa que eles não podem saber, tem coisa que Deus tem que saber, tem coisa que meu pastor tem que saber, né? Nem todo mundo tem maturidade para tudo, então vou abrir toda a minha vida e compartilhar áreas que eles não têm maturidade ainda para absorver? Não. Pra entender. Eles vão conseguir me aconselhar em tudo? Definitivamente não. Então, também não vou ficar expondo essa parte. Mas, assim, mostrar que eu tive um dia difícil. Mostrar que você também é vulnerável. Que né? Que hoje eu não tive tempo de orar, sabe? E, nossa, eu queria muito fazer um momento de oração agora, gente, antes da aula começar, porque realmente foi um dia muito difícil. Não tive tempo de orar. Vamos orar agora? Vamos. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Muito bom. Eles abraçam, me amam. Isso me é o jeito acolhem. deles entenderem, poxa, eu também tive um dia, vai ser um momento de compartilhar isso com a Nath. Exatamente. A gente faz momentos de... A gente faz formato de vigília muito diferente, né? Porque vigília, o pessoal vai, ora e tal, fogo, canção e palavra. A gente faz... A nossa vigília, a gente senta e começa a compartilhar as nossas dificuldades. De madrugada. E a gente compartilha, conta... Nossa, isso é muito difícil pra mim e tal. E depois a gente ora uns pelos outros. E aí louva, e aí eu compartilho uma palavra. Mas só depois. Só depois da gente se abrir, se comunicar. E aí eu tenho que falar. Eu acho que isso é bom, Eu acho que né? é incrível, né? Isso Porque você lança as suas ansiedades ali e você consegue se entregar para aquele momento de oração depois. E E a você gente cria um círculo, né, de confiança naquelas pessoas, e né? exerce E aquele... entender que elas são família e que eu posso contar com elas e que elas exatamente. vão orar por mim. E que quando a gente comunica as nossas necessidades aos santos, a gente é curado. Sim. Então, a gente faz isso antes de orar. E eu acho isso sensacional. E vira hábito. Com certeza. E você, olha que demais, você não só está contando para o seu líder, você está contando para todos os seus amigos. Sim. Todo mundo está partilhando daquilo. Você né? está quebrando seu orgulho, você está expondo essas fraquezas, você está pedindo socorro. E agora não sou só eu que tenho que cuidar dele. Todo mundo tem que cuidar dele. Verdade. Olha que demais. Não estou sobrecarregada porque eu estou compartilhando Sim. essa É postura verdade. com todo mundo. O grupo se ajuda. Gente, isso torna o grupo tão unido, vocês não têm noção. É verdade. Isso é rico demais. Você Amei. cria realmente esse círculo de confiança. Muito E é bom porque acho que uma das táticas que eu, pelo menos, tenho pra mim, que o diabo usa muito, é o fato de você fez alguma coisa errada, esconde, não conta pra ninguém. É a acusação, né? Sabe? Porque ninguém vai te entender, as pessoas vão te Isso. julgar, as pessoas vão achar que vai você é falar horrível. isso? E na verdade você tá sentindo aquela dor e você não consegue expor da forma que você deveria. Às vezes você não tá nem se entendendo, né? E de repente você expõe aquilo e alguém vai te dar uma luz. E quando você expõe, ele perde a força, né? Perde Porque a daí não é. Você vê que você consegue sair dali, entendeu? E olha a importância de um grupo de jovens. Os jovens, eles estão vivendo praticamente as mesmas coisas em contextos diferentes. Então, quando uma pessoa ela se comunica e ela expõe o problema dela, 50% se identifica. Ela também tá passando por isso. Né? Olha só que muito louco. Meu pai também faz isso. Minha mãe também faz isso. Na minha escola, a mesma coisa. Eles vão se conectando, se identificando. E aí, quebra-se uma barreira, sabe? E eles começam a se ajudar. É muito bom. Hoje... É importante porque não sou só eu. Não só eu. Hoje, quando alguém falta no culto, eu não mando mensagem sozinha. Eles mandam uns pros outros. Sabe? Eles se cobram, eles se procuram. Eu acho isso incrível. E é realmente fazer isso. É você compartilhar. Vai lá, todo mundo ora por ele, abraça aquele outro, vai lá, busca a menina. Eu acho isso demais. Sim, até porque eu acho que uma boa liderança, ela não forma liderados, ela forma líderes, né? Sim. Então, a partir do momento que você tá fazendo isso, você tá vendo, poxa, eles estão entendendo e amanhã, se Deus me tirar daqui para eu liderar em outro lugar, outros jovens vão se levantar para ser líderes. Eles vão permanecer e vão... É verdade. Que isso é era incrível. uma coisa que... Vocês sabem que eu virei líder porque tava faltando gente, né? Eu ia perguntar aqui. E eu tô contextualizando, né? Eu falei assim, como que você viu, assim, A uma experiência que você viveu? Quem viu você como líder? Pra você virar, assim. Me viu sobrando lá na igreja, só sobrou eu. Coloca essa menina aí pra liderar. Sério? Mais ou menos assim. Eu já trabalhava muito no Ministério de Louvor. Então, na verdade, assim, eu comecei a exercer liderança no louvor. Não foi com jovens. Eu já trabalhava muito e o Ministério de Louvor da sede, antigamente, hoje não sei como é, mas antigamente era formado por vários jovens, né? Então já tinha esse contato, né? Aí
foi saindo liderança. O grupo foi diminuindo. As pessoas não ficavam mais. Olha, achou-se por bem, sobrou você praticamente, você poderia assumir a liderança. Eu fiquei assim, ó. Eita, meu Deus. Quase, tipo isso. Assim, ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque na minha cabeça eu tinha responsabilidades com louvor. E aí não ia conciliar, eu ia ficar super sobrecarregada, super exausta. E eu tava me formando na faculdade. Então eu tava num processo de correria da minha vida. Eu não me via líder. Não me via líder. Ainda não. E meu primeiro ano foi realmente isso. Foi bem... Difícil. Foi muito difícil. Foi conciliar, difícil de entender, difícil de situar. Entender meu papel. Eu nunca fui treinada pra liderar. Entender o que eu tinha que fazer, sabe? Porque eu achava que eu era promoter. Eu achava que eu tinha que fazer evento. Eu tinha que reunir a galera que se perdeu. E realmente eu tinha. Só que aí quando eu comecei a perceber que o pessoal mandava mensagem o tempo todo, eu ligava o tempo todo, eu falei, gente do céu, o que eu faço com esse mundo de problema? Isso, né? Sabe? E problemas graves, gente chegando pra contar coisa séria. Eu assim, ó, uau, o que eu faço agora? Sabe? Porque assim, não fui formada como líder. A liderança me formou, graças a Deus. Porque senão era pra ser deficitária até hoje, assim. Mas a experiência ajuda, né? A experiência amadurece. Então, assim, eu não me via líder. Fiz, inclusive, vários testes vocacionais. E, assim, existem pessoas que são líderes natos, né? Tem perfil. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu tenho outras... Eu reconheço as minhas qualidades em outras áreas. Liderança não era. Então, você acha que liderança é uma coisa que a pessoa desenvolve? Qualquer pessoa pode ser líder? Qualquer pessoa é muito extremo, mas... As pessoas conseguem. Dá pra desenvolver. É que tem gente que realmente vai ter bloqueio pro resto da vida e não vai conseguir. Sim. Então, depende de algumas coisas que você já tem. São pré-requisitos. Algumas pessoas já têm áreas que dá pra desenvolver. Então, acho que eu já tinha algumas coisas que... Algumas características que poderiam ser. Mas não a natureza do líder, de tipo, já se levantar e já enxergar e fazer aquela... Não. Aquele perfil de... Tô aqui na frente. Até porque se eu já tivesse, estando dentro de um ambiente que carecia de liderança, eu já teria me levantado. Sim. E não foi o que aconteceu. Eu tava bem, de boa, exercendo minha liderança, assim, de vice-líder, né, na verdade, num grupo de louvor, que é totalmente diferente. Líder de louvor, líder de jovens, coisas distintas. Nada a ver, não dá pra relacionar. Inclusive, façam um podcast com o líder de louvor pra vocês verem como que a conversa vai ser totalmente diferente. Porque você fica ali na área da adoração, do louvor, da musicalidade, de como, enfim, da qualidade, de como servir a igreja. Totalmente diferente de você pegar um grupo de jovens e falar, lutem. Sabe? Não é a mesma coisa. Então, pra mim, a minha liderança de louvor foi muito... Não me ajudou totalmente como achei que poderia me ajudar para ser líder de jovens. Não dá pra ficar fazendo eventos e coisas. Não, são coisas diferentes. É diferente, né? E aí, assim, fui amadurecendo, fui aprendendo, graças a Deus, eu nunca fui tímida, né? Então, eu tive facilidade para falar com as pessoas. Isso ajuda. Você ter um comportamento bem... eu sou animada, gente. Eu sou uma pessoa muito animada. Então, isso ajuda. Torna você uma referência de alguma forma em alguma coisa. Mas foi realmente isso. Precisavam, me colocaram, funcionou. Você aceitou de boa, não resistiu. Aceitei. Sei lá, falei, se tá aparecendo isso. Tipo, sabe, não sei falar não pras coisas de Deus. Não sei falar não. Natália, você vai ter que pregar. Tá bom. Deus, eu sou Natália, assim você também. vai ter que... E aí é um problemão. Não é? É um problemão. Porque depois você lide com o seu sim, com as consequências do seu sim. Não É. sei falar não para as coisas da igreja. Sei falar não para algumas outras, mas para as coisas do reino de Deus, eu acho que se Deus está colocando na minha mão, tem que fazer. E tem que fazer muito bem, sabe? Foi o que eu aprendi. Eu falei assim, não... Se houve um contato, eu quero crer que foi de Deus e Deus está me convocando e eu vou. E faça conforme as tuas forças e eu não falo não. Então, assim, posso estar morrendo de medo, mas eu vou porque Deus me chamou. E aí, aceitei, de boa. Fiquei meio preocupada, mas foi. E aí, sei lá, meu segundo ano já foi melhor. Não, na verdade, meu segundo ano já foi muito, muito melhor. Porque eu peguei tudo que eu
fiz de errado no primeiro ano. Aprendeu Já com as eliminou. experiências. Aprendi, já fui pro não. E eu comecei a procurar Eram as mesmas assuntos, pessoas, né? Pessoas. Então, assim, Theo Hayashi me patrocina aí, Ah, porque eu assistia muita coisa dele. Muita coisa de liderança. Muito, 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 muito. Ele tem, e o irmão dele, né, tem a liderança de crianças. E eu tô no lado ali. É muito legal, né? colada, é muito É muito incrível. bom. É bom você também pegar pessoas que são referências de liderança. E aí Sim. você começa a aprender por espelho, assim. Você assiste, você vê, você lê, você absorve esse conteúdo e você começa a praticar. Olha, não é que dá certo? Não é que fazer assim funciona? Você começa... E aí você desenvolve também os seus próprios métodos. Porque Sim. os grupos são diferentes, gente. O que as pessoas Não é esperam homogêneo, né? são coisas diferentes. Então, assim, ó, por exemplo, só vocês terem uma noção de como que muda, né? Como que é a experiência que forja a liderança também. A igreja que eu era líder, eles eram um grupo de jovens que cantava, né? E aí, grupo de jovem que canta tem aquela parada musical, os ensaios, né? Sim. A igreja que eu fui, a galera não canta. Eu falei, eu vou fazer o quê com eles? Eles não cantam, sabe? E Tipo isso. agora? E agora? E aí, assim, a gente não canta mesmo. A gente canta uma vez ou outra, faz uma bandinha aí, a gente toca no culto. Na verdade, eles estão virando pessoas bem musicais agora. Mas não era a estrutura, não é, na verdade, o ponto forte do grupo em si. Não é todo mundo que gosta de cantar. Não dá pra você forçar uma barra ali de vamos ser um grupo, um coral jovem. Não existe isso, se não é uma coisa que eles são adeptos, né? Então, assim, tem uma galera que ficou legal no louvor, foca eles no louvor. Tem uma galera que gosta de Bíblia, vocês são pra Bíblia. Vocês gostam de outra coisa? Então vão pra outra coisa. Então você tem que ser bem, né? Tem que ter esse olhar também, E tem que né? sentir seu grupo. Então acho que realmente a experiência ela me forjou. Não foi uma coisa que eu identifiquei, assim. Acho que eu sou líder. Não me identifiquei. Hoje eu sei que eu sou. Hoje eu consigo exercer bem liderança. Mas não era foi assim no sempre assim. começo, não. Então o seu chamado, assim, que você sentiu chamada para a liderança, veio depois de você liderar. Aí eu falei, nossa, eu preciso estar aqui. Eu preciso exercer isso aqui bem. Você começa a conseguiu enxergar, a dificuldade e falar, quem sabe Deus me pôs aqui para esse tempo, tipo É, Esther, né? exatamente. Foi pra isso que Deus me levantou. Exatamente. E você lidera entre 15 a 20, né? É. Até que não é uma distância tanto, né? Porque quando a pessoa tem líderes de adolescentes e jovens, você acha que tem como fazer atividades para os dois de uma maneira geral ou tem que ser mais específico? Porque o que eles passam ali, um adolescente para um jovem que já tem uma... Não, é muito diferente, É muito né? diferente. Tem que ter trabalhos diferentes. E nessa faixa que você trabalha, 15 a 20, você já acha que tem que ter uma separação ou ainda dá para conciliar todo mundo ali? Eu consigo conciliar. Eu consigo, mas é porque é um perfil que dá, assim, dos meus jovens especificamente. Porque, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma jovem na faculdade só, sabe? Então, não tem esses desafios de escola. Porque, assim, quem tá na escola vive uma coisa. Quem tá na faculdade vive outra coisa. Quem tá trabalhando vive outra. Então, assim, na sede, por exemplo, era isso. Era uma galera trabalhada, formada, noiva, tipo, indo casar. E uma galerinha da escola. Era muito difícil. diferente. Era muito difícil. Muito, 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 muito. Aí você fazia coisas separadas para eles ou ainda não tinha essa maturidade? Assim? Eu não conseguia. Eu não conseguia. Assim, eu tinha diálogos diferentes. Eu fazia uns encontrinhos com os teens, assim, principalmente com eles. Porque eu acho que os jovens mais velhos, eles eram toda da minha idade, assim, ou um pouco mais velhos do que eu. Eu fui líder de gente mais velha que eu, né? Então era diferente. Porque você é muito nova, também tem isso, né? E assim, a credibilidade nesse caso, mas ela é mais nova que eu, tá me ensinando, também não teve esse problema? Tive. Teve. Com certeza. Eu ia perguntar isso, se você teve algum preconceito, algum problema Com em relação a certeza. Ser ser líder mais jovem. Nossa, um monte. Tem gente que não aceitou até hoje, assim, de até sair de lá. Sério? É porque eu entendo, né? Eu entendo. É difícil. Eu acho que tem que ter bem... Acho que, assim, quando você cresce na igreja e você tem na sua cabeça uma estrutura que deveria ser seguida, um padrão que deveria ser seguido, quando esse padrão quebra, você fica frustrado. Você acha que, tipo, não, tem que ser assim, gente. Que é isso? Sabe? Quando, por exemplo, na minha igreja, que a galera é tudo recém-convertida. Se eu colocar uma líder de 16 anos lá, que eu falar, eu enxergar aquela menina com potencial, falar, não, ela vai ser líder, ninguém vai ficar chateado, não. Falar, nossa, realmente é liderança. E vão enxergar a liderança. Porque eles não têm preconceito, eles não têm...
Eles não têm isso, sabe? Essa hierarquia que a igreja constrói como instituição. Esse negócio que fica parecendo até cargo de... Plano de carreira. Plano de carreira. Quando que você vira presbítero? Depois que você virou diácono, depois que você já passou pelo evangelista, depois que você... Né? Plano de carreira. Então, assim, quando você cresce enxergando o plano de carreira e você vê uma líderzinha levantando ali no meio, se você for um crente... como eu posso dizer? Enfim, você sabe o que você é. Se você for esse crente aí, você não vai gostar. Se você entender que foi Deus que levantou aquela pessoa, você não vai se manifestar contra. Entende? E ainda que você tenha alguma relutância, por maturidade, você vai orar por aquela Você pessoa vai para que orar. ela consiga exercer Ou aquilo. foi Deus que fez aquilo, ou ela vai sair de lá. Exatamente. Entende? E você não vai poder contestar os planos de Deus. Então, sim, passei bastante por isso, o pessoal não gostou. E entendo fazer o quê? Sabe? Eu entendo. Talvez eu também pensasse assim, não sei, não penso, mas Sim. sei lá. É que geralmente, Mas, dependendo que você da igreja, consegue né? compreender um porquê. Faz sentido na cabeça deles. É que Sim. tem aquela coisa de, o líder de jovens, ele tem que ser casado, tem que ser aquela Nossa, coisa. eu quebrei esses paradigmas todos, né? Porque nem nada eu era. Verdade. nadinha, assim. Não sou até hoje, eu tô noiva, Tá mas... quase. Já tá encaminhando para lá. Mas assim, não... Então, até para os próprios irmãos da igreja, não só para os jovens. Para os irmãozinhos, assim, que já ficam assim, nossa, mas essa menina e tal... Na minha atual igreja não rola, mas já rolou muito. E aí, o que eu fiz? Estratégia. Peguei um casal casado, que eu confiava, achava eles demais, não eram tão mais velhos, eles tinham uma idade Jovem legalzinha. casal. Falei, bora, preciso de vocês. Alcança esses daí, porque eu não consigo. Gente, esses aqui agora são os nossos conselheiros. Quem tiver problema de relacionamento, quem tiver isso, aquilo, outro, é com Bacana. eles que vocês vão tratar, porque eu não consigo. Se vocês quiserem casar, se vocês quiserem noivar, é tudo com eles, sabe? Verdade. Funcionou bastante. Funcionou. Sim. Mas foi uma ferramenta que Deus fez, assim, porque eu precisava cuidar deles também. Sim. Mesmo que eles não quisessem ser cuidados, E sabe? dá uma coisa de você olhar pra você e falar, eu não tenho como dar, por exemplo, É, conselhos sobre não posso. algo, né, que não Exatamente. é Então, uma estratégia boa. hoje eu sei que até certo ponto eu alcanço. Aquilo dali pra frente eu não consigo mais. E assim, até com os próprios adolescentes. Se eu sentia que era uma coisa muito grave, pastor, corre aqui. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Minha próxima pergunta era essa. Porque, assim, a gente sabe que hoje, por exemplo, uma arma poderosa que Satanás usa é a confusão da identidade. Tanto sexual como a identidade da pessoa mesmo. E não só para a imoralidade sexual, mas também para a confusão de gêneros, né? Sim. Que é o que a gente tem vivido muito hoje. Como que você tem tido esse tipo de situações na sua igreja? Como que você lida? Isso já é um assunto que você lida mais com o pastor? Como que é? Minha igreja ela é bem plural. Quem vai lá sabe disso. Então a gente tem gay lá, tem bissexual. Tem, porque assim, se denominam assim, então tá, Sim. tudo bem, sabe? Como que eu lido com isso? Com a Bíblia. Fazer o quê? Não gostou, reclama com Deus. Então, eu vou conversar, vou exortar, vou discipular do mesmo jeito, vou tratar igual todo mundo. E você tá aqui porque você quer ser exortado, você entende Exatamente. que não é a conduta correta. Sabe, né? E sabe, porque assim, não precisa ser crente para você saber que o cristianismo não é a favor dessa confusão Até de eles gêneros, sabem, né? Então, assim, eles já entram na igreja até com o pezinho atrás. E aí a gente que desconstrói isso, de falar assim, não, calma, relaxa. Relaxa, que ninguém vai te tratar mal, não. A gente também peca, sabe? A gente só peca diferente. Mas peca. E aí a gente tenta trabalhar isso com todo amor, como se fosse, qualquer outro pecado, sabe? Sim. Com uma maior naturalidade. O que acontece? Quando tá assim, extremo, pastor me ajuda. Me ajuda mesmo. Mas, de um modo geral, eu consigo trabalhar, eu consigo conversar, eu consigo abordar, eu falo mesmo, dou aula sobre isso, chamo no WhatsApp, comunico, falo, se liga, sabe?
porque já sabe, né? O primeiro ponto é saber. Eu acho que a questão muito é isso também, né? A partir do momento que a pessoa tá na igreja, ela sabe que ela tem que lutar contra aquilo, que ela tem que resistir contra aquilo. E assim... E que vai ter uma pessoa que vai estar o tempo todo ali, Sim. exortando e lembrando, olha, não é assim. Não é isso. Eu passei por uma experiência, eu acho que foi a que mais me marcou, assim. Eu chorei muito com um jovem meu que ele é gay, mas ele quer Jesus, sabe? E aí ele desabafou, assim, e ele falou assim pra mim, você vai ter uma família, eu não vou ter. Você vai ter filhos, eu não vou poder ter, porque Deus não gosta. Eu não posso casar, você pode, você não me entende. Uau. Eu comecei a chorar. Eu desarmei, assim. Eu falei, vou chorar. Vou fazer o quê? Chorei, comecei a chorar. Aí ele ficou, tipo, meio espantado, assim. Né? E, gente, ele tá mentindo? Não tá mentindo. O plano, realmente... O peso que tem isso pra ele é muito grande. O que eu posso fazer com essa fala dele? Eu posso ter empatia. Eu posso te compreender. Eu posso falar, eu te entendo, mas eu acredito que Deus vai te dar estrutura para passar por isso. Sim. Deus vai te dar forças, Deus vai te dar família através de outras maneiras, pessoas. Essa igreja vai ser sua família. E eu espero que Deus seja suficiente para suprir isso em você. E você vai ter filhos espirituais. Mas eu não consigo entender o que você está sentindo, porque para mim realmente é diferente. Me perdoa. Me perdoa por não entender, sabe? E aí eu abracei, chorei junto e falei, mas tô aqui, sabe? Acho que falta essa sensibilidade, né, das pessoas, principalmente para esse caso específico, entender que as pessoas tratam como se, tipo, tem que superar isso mesmo, porque Deus não gosta e casa com alguém aí, gente. Não é dessa maneira que acontece. Não é dessa forma. Não é. Né? Tem que ter essa sensibilidade de entender que é um pecado como qualquer outro, né? Como você falou, a gente também peca, mas em outras áreas. Só que é um pecado que acarreta outras coisas. Né? No caso traz de uma família, consequência completamente diferente do que eu ou você teria. Só que eu acredito que se Deus permitiu que você tenha que lutar contra isso, é porque Ele sabe que você consegue fazer isso. Que isso é possível. Chegou um jovem também pra mim e me contou que tava namorando um cara. Um homem namorando outro homem. E aí ele chegou e me falou assim, Nath, tô namorando